Eles eram amigos, começaram juntos no kart. Mas a disputa pelo título mais importante de suas vidas os afastou. Duas máquinas, dois pilotos, muitas polêmicas. Lewis Hamilton contra Nico Rosberg. Agora o bicho vai pegar no Grande Prêmio do Canadá. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. São imagens da ilha de Notre Dame no circuito Gilles Villeneuve, aqui em Montreal, no Canadá. O carro da RBR, aí você tem o carro do Ricardo. O Ricardo não foi tão bem contra o Vettel, mas o Vettel conseguiu o 3º lugar, deixando um pouco mais otimista a dupla, né? O Helmut Marko à esquerda, o Christian Horner à direita. E aqui no Canadá é uma marca a presença do público. Sempre nós temos arquibancadas lotadas, 70 mil pessoas em cada um dos 2 dias finais, sábado e domingo, e mais de 30 mil na sexta-feira. Toda a expectativa para o Williams, que andou muito bem, aí o Bottas, que vai largar na segunda fila com o 4º tempo. O brasileiro Felipe Massa larga na 5ª posição, a melhor posição de largada do Felipe Massa na temporada. Além dos carros da Mercedes, certamente as Williams foram os carros mais velozes no fim de semana. E o pessoal trabalhando para diminuir a sensação térmica. Tá muito calor aqui no Canadá. Estamos no horário de Brasília, 10 para as 3 da tarde, aqui 10 para as 2, temperatura perto dos 30 graus. Nossa expectativa para a luta entre Rosberg e Hamilton, a luta pelo título. Os dois estão na primeira fila, tá aí o pole position. Rosberg largando pela 3ª vez no ano na pole. O Hamilton largou 4. O Hamilton venceu 4 corridas, o Rosberg venceu 2. Eles estão separados por 4 pontos na luta pelo título. E a expectativa para Felipe Massa, melhor posição de largada dele na temporada. A Mariana Becker conversou agorinha há pouco com o piloto brasileiro. Luiz, eu estou aqui com o Felipe Massa, Felipe largando daqui posição, mas com um tempo muito próximo do 3º, Sebastian Vettel, que já disse que tem o ritmo de corrida das Williams. Ele tem o que temer realmente, não? Tomara que a gente possa ter um bom ritmo, um carro equilibrado na corrida, um carro bom. Tomara que isso possa acontecer para a gente fazer uma ótima corrida. Você disse ontem que teve problemas de freio, isso já foi solucionado? Já não era um problema de freio, era um problema de temperatura, mas não deve ser um problema para a corrida. Ok, muito obrigado e boa sorte. Luiz. Muito bem, segundo o próprio Felipe, né, Mariana, esse problema de freio, que ele resume a problema de temperatura do freio, mas pra gente é todo um conjunto, foi o que atrapalhou o Felipe a conquistar o 3º lugar, que era o ponto máximo que ele poderia almejar para o grid de largada. Daqui a pouco nós voltamos, direto do Canadá, nesse clima que envolve a 7ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Globo, a gente se liga em você. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta e você vê o traçado do circuito Gilles Villeneuve, os 4.361 metros, a área de utilização da asa móvel. Ela tem uma interrupção, né? A antiga reta, depois nós temos a chicane que dá acesso à reta de chegada, e nesses 2 trechos com o mesmo ponto de aferição, ou seja, estiver a menos de 1 segundo do carro da frente, é nessa área verde que os pilotos poderão utilizar a asa móvel. O Rosberg, voltamos com imagens do grid, o pole position Rosberg pedindo um pouquinho de água, não quero vento, quero água. Tá divertido ali o Rosberg, que larga na pole position, tá aí o grid, com o Hamilton completando a primeira fila, a luta entre eles continua. O Sebastian Vettel larga na 2ª fila com o Valtteri Bottas, o companheiro do Felipe Massa, que tem o 5º tempo. O Ricardo larga ao lado do Felipe Massa, completando assim a 3ª fila. Depois o Fernando Alonso, pior posição dele de largada aqui no Canadá, desde os tempos da Minardi, com o Verne, e aí Jenson Button e Kimi Raikkonen. Depois nós temos Hülkenberg e Magnussen. Na sequência, Pérez e Romain Grosjean. Aí o Kvyat e o Sutil na próxima fila. Depois Pastor Maldonado, Chilton, Bianchi, Ericsson, Kobayashi. E por último nós vamos ter o Gutierrez, que optou por largar do box. Estou com o Reginaldo Leme e com o Luciano Burti, que são os comentaristas da Globo. Você é muito bem-vindo às emoções do Mundial de Fórmula 1, direto do Canadá, nesta tarde de domingo, sem futebol, mas de muito esporte aqui na Globo. Reginaldo Leme, a expectativa é muito grande, claro, para a disputa entre os 2 carros da Mercedes, mas certamente para a performance da Williams, do brasileiro Felipe Massa, enquanto a gente vai curtindo imagens da impressionante cidade de Montreal. Tem 1.600.000 habitantes, o Rio São Lourenço está ali,
uma corredeira possante, eu diria. E na ilha de Notre Dame, que é artificial, inclusive, né? Ela recebe um parque que tem estação de metrô e tudo mais. E o circuito Gilles Villeneuve, para muitos uma pista que seria de rua, porque esse pedaço todo é utilizado para se locomover no parque. Mas é um autódromo e daqueles, dos bons. Reginaldo Leme, sua expectativa, está aí o diretor de prova, o Charles Whiting, já na sua posição. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigo da Globo. Você vê que vem gente. O canadense adora a corrida. Eu já vi aqui com temperaturas baixíssimas, chuva, o autódromo cheio, o circuito cheio. E agora tem muita gente. Com dia de sol é muito melhor. Bom, o Massa, o que a gente viu da Williams é muito animador. Prova que realmente a equipe progrediu bastante. Tem um motor diferente, mas progrediu também num pacote aerodinâmico. Ao contrário disso, a gente vê o Alonso com a pior posição de largada dele desde que corria pela Minardi. Então, a Ferrari regrediu. Mas o que interessa mesmo é aquela história entre Hamilton e Rosberg. Quer ouvir o rádio do Hamilton, Luciano? Bom dia a todos. Na verdade, foi a equipe Ferrari informando para o Raikkonen que o vento está na mesma direção que aqui os pneus, ó, Luiz. Todo mundo aqui praticamente largando de super macio, a não ser o Hülkenberg, que larga de macio. Até inclusive hoje de manhã a gente conversava sobre isso. A gente esperava isso da Sauber. Que eles podem tentar apenas uma parada, né, Luciano? Uma parada apenas, né, e no caso da Force India. Esperava da Sauber e a Force India que está fazendo isso. E o Paul Hambler, que é o responsável pelos pneus, nos disse há pouco, a mim, o Reginaldo e a você, que a expectativa pro super macio é de até 25 voltas, mas que o ideal é de 15. Que diferença, hein? Diferença, e esperado 2 paradas, né? 2 paradas para essa corrida, mas enfim. A equipe Ferrari informava para o Raikkonen que o vento é muito parecido com o vento de ontem, a direção do vento, né? Que é importante para um carro de Fórmula 1. Então eles estão falando que na freada da curva 10, que é o hairpin, é um freio que pega o carro por trás, mas que está um vento fraco, não está atrapalhando muito. Então isso não é um problema. E o Hamilton, depois em seguida, falou com a equipe que a temperatura da pista está subindo o tempo todo, né? Tá aqui a posição do campeonato, né? Rosberg, Hamilton, enfim. Mas que a tipo 44 graus a pista agora, isso é um problema às vezes para os pneus. Os pneus reagem muito diferente às vezes do esperado de acordo com a temperatura. É exatamente em função dessa classificação do campeonato que eu ia dizer que se o Rosberg derrotar o Hamilton, ele vai abrir 11 pontos. Seria mais ou menos, teoricamente, uma zebra. Teoricamente, pelo que a gente conhece do Hamilton nessa pista, que ele é o piloto que mais venceu em atualidade, com 3 vitórias, é quem mais marcou pontos, 75 pontos nessa pista. Ele só perde para o Schumacher e principalmente com o KERS, o ERS, o ERS e mais a possibilidade de abrir as possibilidades de ultrapassagem são muito grandes. Então, ele é de fato o favorito. Agora, claro, tudo pode acontecer. O Rosberg tem o mesmo carro e está numa boa fase depois de vencer Mônaco. Bom, o Gutierrez, que bateu no treino livre de ontem, escolheu de partir do box, vai largar, portanto, do box, depois que todo mundo passar. Quando o Luciano falava do hairpin, é exatamente esse trecho, né? É o grampo que nós temos. Um ponto que nos lembra 1988, por exemplo, uma ultrapassagem fenomenal de Ayrton Senna sobre Alain Prost para vencer o Grande Prêmio do Canadá, ainda sem ter sido campeão mundial de Fórmula 1. Nós estamos acompanhando as grandes retas, o Franco Williams da mesma forma, sabe que o carro tem uma performance bem forte aqui no Canadá. A equipe se preocupou. O ambiente é outro lá. O ambiente é outro, é muito legal o ambiente nesse momento. E a equipe se preocupou, Reginaldo, de ter um carro muito forte para a classificação. Resta saber como ele vai portar na corrida. Não fizeram alterações para a corrida, evidentemente. Então o carro estava preparado para conseguir a 3ª posição no grid, conseguiu a 4ª com o Bottas. É muito importante lembrar que a primeira curva é logo 150 metros depois da linha de largada, quer dizer, é a primeira de uma chicane, né? E a outra está a 260. É muito complicada essa largada, sempre se embola muito ali. É isso mesmo, a largada tem, portanto, a expectativa é muito grande para as curvas 1 e 2, a curva 1 vai para a esquerda, a 2 é uma curva para a direita, os carros vão chegando. Luciano, tem estratégia para essa largada, para sair de confusão? Olha, Luiz, é uma largada sempre complicada, a estratégia é tentar manter o olho no espelho retrovisor às vezes, né? Ainda mais no caso do Rosberg, para ver se tem alguém colocando a roda por dentro dele, para evitar o toque. Tá aí o Dudu, irmão do Felipe. Então é uma largada complicada, não tem muita estratégia, tem que ser muito no feeling do piloto, sabendo onde o carro está naquele momento. Na habilidade, nos braços dos pilotos, dessas feras da Fórmula 1. Aí você está de carona com o Hamilton, o Rosberg está ali à sua direita.
2 carros atrás dele tem o brasileiro Felipe Massa. Nós vamos para a partida, para as 70 voltas do Grande Prêmio do Canadá. Luzes vermelhas, quando elas se apagam, começa o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Rosberg tenta largar bem. Felipe tem uma largada relativamente conservadora, fica lado a lado com o Bottas. O Rosberg já vai fritando os pneus, o toque no Hamilton logo na primeira volta e Vettel se aproveita. Tenta ganhar na segunda posição, os dois se tocaram. Felipe tentou passar ileso da largada. Veja que o Vettel, o Felipe fica lado a lado com o Bottas se mantém à frente do Felipe. O Vettel conseguiu ficar na frente do Hamilton e já temos um toque, uma batida lá atrás. Ficou no muro, temos uma batida lá atrás, aí está o carro da Marúcia. Carro de segurança, com certeza. É o Bianchi, é o Júlio Bianchi, carro de segurança de cara, com certeza, como disse o Luciano Burti, já está o safety car. Bateu forte o carro da Marúcia. Largada que envolve os dois que disputam o título. E já tivemos um toque entre eles. E com isso o Hamilton perdeu a segunda posição para o Vettel. Tá tudo bem com o piloto Júlio Bianchi da Marúcia. Você viu o sinal do fiscal, né? Ele levanta os dois braços, é a forma dele avisar que tá tudo bem com o piloto. E Luiz, na verdade, o Rosberg... Sim. You're okay, Jules? You're okay? Ok, está ok o Júlio Bianchi. Mas o Rosberg quase perdeu a posição para o Hamilton. Depois ele jogou daquela forma que nós vimos. Daqui a pouco, certamente, teremos a repetição. Os carros estão na pista, temos o carro de segurança. Por isso a prioridade é para a imagem ao vivo. Mas a largada, certamente, você acha que vai dar discussão entre os dois? Não, olha, vamos ver a batida do... Olha, do Bianchi. Esse ponto é um ponto... Bateu ali atrás, na verdade. Ele bateu com o companheiro de equipe. Bateu com o Chilton. Isso, bateu As zebras são muito altas, né? Você passa por cima, ela te joga mesmo do outro lado. É justamente feita assim, alta, para você não usar ela, né? Olha lá, vamos ver ali, agora dá para ver melhor. Na verdade, o Bianchi escorregou legal. Aí ele que vai sobre o Chilton. Não, perdão, o Chilton escorregou. O Chilton escorregou. Isso, e bateu no carro do Bianchi sem querer, né? Dá pra ver que ele tava sem o controle do carro, então foi um acidente aí. Mas agora, um acidente sem motivo, né? Sem culpa, vamos dizer assim. A câmera lenta é impressionante. Olha os pedaços do carro. Olha agora a batida. Sobrou para o Lotus ali também, né? Sobrou para o Maldonado. O Maldonado tentando escapar, mas sobrou para Lotus do Maldonado. E impressionantes as imagens em câmera lenta. Como você tem... isso é uma super câmera lenta, né? Foi uma pancadona, Luiz. Uma pancadona, mas as imagens são belíssimas, Reginaldo. E tem o seguinte, né? O momento em que o Maldonado vive, o que acontecer de ruim sobra para ele. O Luiz... O carro de segurança logo de cara... você ia falar mais alguma coisa? É só dizer aquilo lá da largada, que tô esperando o replay, inclusive, pra gente poder comentar melhor, mas, na verdade, o Rosberg largou mal, o Hamilton largou bem melhor que ele. Se tivesse um pouco mais de espaço de reta, o Hamilton teria conseguido a ultrapassagem. E ele tentou fazer a curva 1 por fora. E o Rosberg, dentro do seu direito, freou tarde, travou roda e espalhou o carro um pouco para cima do Hamilton. Então vamos ver aqui, ó. O Vettel falando aquilo que a gente já sabe, que tem muito pedaço de carro pela pista. Então é perigoso, porque pode furar facilmente os pneus. Mas é o seguinte, então o Rosberg espalhou um pouco o carro para cima do Hamilton. Não de forma errada, é normal isso em corrida. E o Hamilton, até de forma prudente e responsável, tirou o pé, mesmo sabendo que poderia perder a posição para o Vettel, que acabou acontecendo, ele fez o certo. E aqui passa fácil. Exato. Aqui tem pontos bons de ultrapassagem. Ele fez a coisa certa pensando no conjunto da ópera aí, pensando na corrida. Então, essa foi a largada. Até usou um pouco da grama. Bom, o Canadá tem sempre a possibilidade matemática aqui de 63% de a gente ter safety car na corrida do Canadá. E ele já está presente aí. Aí eu te pergunto, Reginaldo, se pintar a repetição da largada, a gente interrompe a linha de raciocínio em relação aos pneus. Com o safety car, o que acontece? A gente pode ter uma mudançazinha da volta, da primeira parada, daqui para frente? Bom, a previsão era que os pneus mais macios, o super soft... Pois é, estava prevendo, né, Reginaldo? Vamos ver. Vamos ver que ele vai usar um pouquinho da grama. O Hamilton largou muito bem. E o Rosberg fez exatamente, olha, o que disse o Luciano. Retardou, fritou, espalhou, ele pega um pouquinho de grama e aí perdeu a posição pro Vettel. Sabe por quê, Luiz? E o Felipe quase ganhou a posição do Bottas. Olha como o Bottas depois, porque a curva é para a direita, ele retarda um pouquinho a freada. Os dois carros brancos no meio ali são os carros da Williams. Sabe por que o Rosberg se deu melhor? Você vai ver agora. Essa primeira curva, ela não é muito acentuada, mas ela é fundamental para a segunda. E aí é que o Rosberg estava do lado de cá. Aí, se deu bem. Você viu que
o Hamilton vai mesmo um pedaço, passa a roda na grama. O Rosberg deu uma jogadinha para cima do Hamilton, tá? Mas coisa de corrida. Essa jogadinha botou em risco, Luciano, um toque, por exemplo? Eles, ó lá, não chegaram a se tocar, mas podia ter tocado. Só que você, às vezes até deixa esse carro, vamos dizer assim, ficar mais largo, porque você sabe que se tocar vai ser lado a lado. Tá aí de novo a batida do Chilton no... O Chilton vai escorregando ali, é o carro vermelho da direita e o Bianchi é o que vai depois bater lá no muro, tocado pelo Chilton. Então assim, o piloto deixa às vezes o carro mais largo, porque ele sabe como vai ser um toque lá, de lado a lado, que não vai geralmente ter problema com o carro, né? Que você tá batendo na traseira, que vai quebrar o bico, vai quebrar a asa. Então, você deixa realmente, de repente, encostar para saber que, ó, aqui é minha, o espaço aqui é meu, não tenta passar que não vai dar. Mariana Becker se movimentando aqui por Montreal, Mariana. A gente fica de olho em cada detalhe na pista entre Hamilton e Rosberg, porque a impressão que a gente tem aqui no paddock é que essas pazes que os dois fizeram é um negócio mais para inglês ver. Hoje, pela manhã, eles deram uma entrevista aqui para a televisão do autódromo, que aparece em todos os telões, juntos, Rosberg e Hamilton. E o Hamilton foi fazer uma pose de grande amigo com o Rosberg, foi apoiar assim o cotovelo em cima do ombro do Rosberg. O Rosberg não gostou muito, discretamente tirou o ombro, não deixou fazer a pose de bonitão, de amigo aí para a imprensa ver. O carro da Marussia está sendo retirado da pista e para que o safety car possa sair. E nós temos a relargada, teremos aí a relargada do Grande Prêmio do Canadá, a 7ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Ô Luiz, deixa o Hamilton falar que você tinha me perguntado sobre os pneus. Ele falou alguma coisa sobre a potência do motor, que eu não entendi 100%, mas assim, eu entendi que ele falou assim, eu preciso de muita potência na relargada. Então, obviamente, eles têm como regular isso dentro do carro, né? Quanto mais combustível você dá ao motor, mais potência ele tem. Se eu entendi direito, Luiz, é isso que é um pouco óbvio. Todo mundo vai sempre usar o máximo de potência na relargada. E eu reagi aqui com a história do opa, porque sabe que já deu confusão entre os dois, negócio de usar ou não poder usar, né? É aquela história que conta-se que já deu confusão, que o Hamilton teria usado no Bahrein para segurar o Rosberg atrás dele, aquela corrida espetacular, aquele final de corrida espetacular que o Rosberg tinha um pneu melhor e o Hamilton conseguiu segurar e depois houve um troco. O Vettel aí tomando conta da situação, ajudando os comissários, na verdade, pedindo para que esses, né, os chamados bandeirinhos, comissários de pista aqui, tirem um pedaço de carro que está 25 metros após esse óleo derramado aqui. Então, segundo o Vettel, lá para frente tem um pedaço de carro que eles não estão vendo. Ele está pedindo para a equipe avisar, o Charles Whiting que vai avisar esses comissários para poder limpar a pista, para que essa peça não cause problema para ninguém. É o rádio sendo usado com outros fins, né? Legal. Bacana, legal. A agilidade dos pilotos, né, Reginaldo? Você tinha me perguntado dos pneus, né? A informação era de que o ideal, o Super Soft, você tinha falado, né? Que Isso, da nossa conversa com o Paul Hamber, inclusive. Iria até 25 voltas. Mas o ideal seria 15. Só que com o Safety Car, agora a situação muda. Agora já vai aí para 19 ou 20 voltas. Essa era a minha pergunta. 19, 20 voltas, dependendo do tempo que o safety car ficar na pista, que o carro de segurança ficar na pista. Porque os pneus são esses vermelhos aí que você está vendo, ó, são super macios. E os que tem a faixa amarela são os macios, que são os compostos escolhidos para este fim de semana. Olha, há 25 corridas que o Chilton não abandonava uma prova, abandonou hoje aí o Toto Wolff, um dos responsáveis pela equipe Mercedes, é um dos homens que dirige o time Mercedes, o Toto Wolff. É o diretor-geral da Mercedes, digamos assim. O Chilton, essa história é verdadeira, mas sempre chegando aí atrás do 18º, pelo menos, né? Agora, falando nisso, neste campeonato são três pilotos que marcaram pontos em todas. O Rosberg, o Alonso está sempre nessa, e o Hülkenberg. O carro de segurança continua na pista. Nós estamos com 5 das 70 voltas do Grande Prêmio do Canadá. No domingo, belíssimo aqui em Montreal, a ilha de Notre Dame, recebendo 70 mil torcedores. E o contrato renovado, mais 10 anos de Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Nós estamos na 45ª edição do Grande Prêmio do Canadá. Nem todos foram disputados aqui em Montreal, né? Tivemos sim outros dois. Mont-Tremblant e Mosport. Eu cheguei a pegar um grande prêmio em Mosport.
Aliás, o Emerson Fittipaldi ganhou uma corrida em motorsport, se não estou enganado aqui. Me corrija, Reginaldo. Ganhou corrida e um campeonato. E um campeonato. Estamos à expectativa da saída do carro de segurança de carona com o Fernando Alonso. A corrida tem nas posições o Rosberg, em segundo o Vettel, depois o Hamilton. Se a prova terminasse assim, era sonho de consumo do Rosberg, né? Porque ele abriria para 147 contra 133 do Hamilton. O Hamilton que venceu 4 provas, o Rosberg venceu 2. Foi a terceira pole position do Rosberg. E com a pole position ele partiu na frente e por isso vem liderando o pelotão com o carro de segurança ainda na pista. E mais do que isso, né? Conseguiu, pela sorte e pela manobra dele, que um carro se metesse entre os dois, né? O Vettel está ali entre os dois. Sonho de consumo. Sonho de consumo. Agora dá até para fazer uma aposta aí, que para quem quiser, de quantas voltas será que o Vettel... Tá no estilo Dudu hoje, hein? Tá. Irmão do Felipe Massa. Quantas voltas será que o Vettel consegue segurar o Hamilton, né? Que acho que vai ser muito rápido essa ultrapassagem, porque o Hamilton sabe que ele não pode perder tempo nenhum. Tem que ficar ali no encalço do Rosberg se ele quiser realmente retomar essa posição que deveria, na opinião de muita gente, ele era o favorito à pole position, perdeu a pole, então pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para recuperar isso aí. Need someone to keep an eye out for at the restart to see what people do in turn 4, please. If people clean it up, then the next lap I can attack there. O Hamilton pedindo para a equipe manter os olhos, a atenção na curva 4, que foi justamente aquela curva onde houve a batida agora do Chilton e do Bianchi, para ver se tem alguma manobra, pilotos conseguindo ultrapassagens ali, porque ele falou, se ali for um ponto de ultrapassagem que estão se dando bem, na volta seguinte eu vou tentar também. E assim que aparecer na sua tela, exatamente aí, ó, nós estamos vendo o lugar do acidente, o local do acidente, né? Que depois da 3, entre a 3 e a 4, e aí realmente na sequência um ponto de ultrapassagem, sem utilização de asa móvel. Porque assim que aparecer na sua tela aí a asa móvel liberada, a tendência é que o Hamilton passe logo de cara ao Vettel. Deixa eu lembrar que esse circuito tem 56% do traçado todo de reta. E esse é um problema para o consumo de combustível, né? Então, muito forte. Por isso, hoje, se bem que agora um carro de segurança na pista vai diminuir o problema das equipes, mas se a corrida não tivesse nenhuma volta de carro de segurança, seria no limite. Seria no limite, muita gente tendo que economizar combustível. Então isso aí está salvando a vida, vamos dizer assim, de alguns pilotos que têm mais problema com o consumo. E aqui no Canadá, que a gente falou agora, Reginaldo, o tempo todo, né, de pé embaixo, e por isso o consumo é muito alto. E por isso também o carro da Williams, do Valtteri Bottas, que você vê aí do finlandês, é um dos carros mais velozes. Aliás, foi o mais veloz em todos os pontos de cronometragem de fim de reta, inclusive no principal, chegando a 337 km por hora. E aí você tem o gráfico que informa o azulzinho que vai subindo a velocidade, e nós temos a velocidade, digamos, analógica e digital aqui embaixo. Mesmo com o carro de segurança na pista, os carros vão lá bem próximos de 200 km, olha lá, 206 km por hora. Esse é o legal do Fórmula 1, eles estão devagarzinho aí, tá lento demais, não consegue nem manter temperatura de pneu, nem de freio, de tão devagar que tá, e tá ali a 200 por hora, então essa é a Fórmula 1. Bom, pela demora da saída do safety car, certamente os comissários devem estar tirando todos os destroços que ficaram na pista. Os pilotos alertaram, a torcida sempre reagindo aqui de forma positiva. Torcida pedindo corrida. Olha, o carro de segurança vai sair nesta volta. E aí nós teremos então a relargada em movimento, para que a corrida então volte para o seu curso normal. E a galera, já sabendo disso, já vai aplaudindo. Não só a passagem dos pilotos, mas a expectativa para a relargada. O carro de segurança, quando ele apaga as luzes que ficam no alto, né, é sinal de que ele vai para o box. É o que aconteceu. Eles vão para a chicane agora, vão contornar para a direita deles e à esquerda e vão rasgar pela reta, onde receberão então a bandeira autorizando o reinício da corrida. Veja que o Rosberg já despejou potência no seu motor Mercedes. Está valendo, recomeça o Grande Prêmio do Canadá de 2014. E Massa vai para cima. Massa vai para cima do Bottas. Aí nós temos o Rosberg, o Vettel, o Hamilton. Depois o Bottas, o Massa é quinto, o Ricardo é sexto, o Werner é sétimo, o Alonso é o oitavo. Recomeçando a prova. Mais uma vez me agrada muito esse piloto, Werner. O Werner vem realmente numa temporada de confirmação, digamos, do talento do Jean Vergne, que ano passado já foi um dos destaques pela STR, pela Toro Rosso. Aí o Rosberg vem na liderança, trazendo com ele o Vettel.
Ainda não teremos provavelmente nessa volta, a utilização da asa, nessa certamente, né? Normalmente na segunda volta da corrida. A primeira volta com pista livre, a direção de prova não autoriza a utilização da asa. Ainda mais depois de um problema com destroços pela pista, se algum piloto reclama, o cara segura um pouquinho mais, é natural, né? O Charles White, que é aquele senhor de cabeça branca que aparece sempre antes da largada da prova. E é divertido, né? Porque você vê lá o Charles White, parece um super-homem. Na corrida da Inglaterra ele vai para a prova com os netinhos, com a família inteira. É um ser humano absolutamente normal e dócil. Não, gente boa demais. Foi nosso amigo quando chefe de mecânicos da Brabham, do Nelson Piquet. E é muito boa gente. Vamos completar agora a volta. A primeira volta com os carros livres do carro de segurança. Estamos aí a mais de 250 por hora com essas feras da Fórmula 1. E o Hamilton, Hamilton, 1:20, 1:26. O Rosberg foi o mais veloz nessa volta, a primeira volta. A utilização foi liberada, a gente vai começar a ter troca de posições. Canadá é sempre uma corrida com muitas ultrapassagens, como por exemplo, a pressão de Felipe Massa sobre o companheiro Valtteri Bottas, que vai acontecer. O Bottas é muito veloz, demonstrado a cada corrida. Olha, aí vai passando o Hamilton. Logo atrás do Hamilton nós temos o Bottas, de carro branco, com a câmera verde-limão ali no alto. Aí o Bottas passando. E o Felipe Massa já vem com ele. Eles vão completar mais uma volta. Vão completar a volta de número 9. Abrindo a volta 10. Lá no alto do seu vídeo você vê o número 10. Eles estão no início da volta número 10. Eu vejo o Hamilton já iniciando a caçada. Ele já está planejando um ponto aí para começar a tentar. O que está faltando é a asa traseira móvel ser liberada, né? Ele precisa dessa ajuda, vamos chamar assim. Vai ser na próxima. Também acho. Aí o Pérez. Para cima de uma McLaren. McLaren do Magnussen. Não, foi do Button, não foi? Ou então do foi Button, desculpa, do Button. Tem razão, Luiz. E passando, hein? E sem asa móvel. O Pérez foi sempre entre ele e o Bottas os mais rápidos de reta aqui. Então, você vê como na corrida isso faz uma grande diferença. É uma repetição. Vamos ver o que aconteceu com o Kvyat. Foi lá na grama, quando voltou, não conseguiu controlar normalmente o carro. Aí teve que fazer essa manobra ali para seguir na prova. E aí nós temos o Jenson Button, com o Kvyat ali à frente dele. Um erro simples de um piloto como o Kvyat, mas que anda pela primeira vez aí na pista. Acionou a asa, foi embora o Hamilton. Foi embora, uma arte, como a gente costuma dizer na linguagem da televisão, nova. Enfim, temos todas as informações, as rotações por minuto, a utilização da asa móvel ficou no alto à esquerda quando ela fica verde. Do freio, bem legal, né? Inclusive do sistema de recuperação de energia, que ficou ali, aquela bateriazinha, né? E o legal foi ver que justamente no momento da ultrapassagem, que tinha as informações de velocidade e tudo mais. Vamos ver aqui, isso aí é sobre os dois companheiros de equipe. Exato, vai ser investigado. No momento da ultrapassagem do Hamilton para cima do Vettel, a diferença de velocidade, somando a Mercedes, que é mais rápida de reta do que a RBR, somando a asa traseira móvel, era de aproximadamente 25 km por hora a mais do Hamilton. Quer dizer, pode ser desconcertante, né? Vai começar definitivamente a perseguição. E a equipe Mercedes que se vire aí, né? Com o Toto Wolff ali à esquerda e com o Pat Lowe aqui. Não era o Toto ali, não. Ele estava meio abaixadinho, o cabelo parecia. Eles é que se virem para controlar os ânimos agora, né? Controlar o ímpeto dos dois pilotos. E essa primeira volta deles, vamos dizer, tá agora os dois com pista limpa, né? Sem ninguém na briga entre eles. Vamos ver aqui, a última volta foi de 19,9 para cada um. Agora o Rosberg faz 19,8 e o Hamilton 20,1. Sebastian, now you need to stay on top of your tires, okay? Don't let that get to you. A equipe RBR pedindo pro Vettel tomar conta dos pneus dele, né? Tipo, conservar os pneus. E o Vettel respondendo que ele está tendo o chamado graining nos pneus traseiros, que é aquele pneu esfarelando, né? E isso é um problema comum aqui no Canadá, geralmente no dianteiro, Luiz. Quando acontece no traseiro, é mais difícil. Globo, a gente se liga em você. Mastercard Platinum, upgrade de quarto e mais benefícios. E hoje, depois do Fantástico, as 9 melhores bandas do Superstar vão dar um show. Felipe Massa é pressionado pelo Ricardo, hein?
Felipe Massa é muito pressionado pelo Ricardo. O Bottas já abre 1,5 segundos em relação ao brasileiro. Olha só como o Ricardo está muito próximo. O Pérez conversa com a equipe. A equipe do Pérez falando que o DRS, a asa traseira móvel, está quebrada. Eu só não entendi se é no carro dele. Quem falou alguma coisa do Button, mas ou é o carro dele ou do Button. Tem um problema com a asa e por isso, né, vai ter um problema sério durante a corrida. Eu entendi também que ele pode atacar as Ferrari. São exatamente os dois carros da Ferrari que estão à frente dele, o Raikkonen e o Alonso. E agora o Felipe, como o Felipe está a mais de 1 segundo do Bottas, ele não pode abrir a asa móvel. E nessa imagem ficou muito claro, né? O regulamento diz que você tem que, no ponto de aferição, estar a menos de 1 segundo em relação ao adversário da frente, para você poder utilizar a asa móvel. Então é muito importante para o Felipe que ele consiga. 4 dele. O Ricardo está podendo abrir a asa móvel. O Felipe me parece que conseguiu diminuir um pouquinho. Isso no visual, né? Isso é muito importante. E Luiz, falando da briga lá na frente, nessa última volta o Hamilton foi 3 décimos mais rápido. O Hamilton foi 3 décimos mais rápido que o Rosberg. Vamos conferir agora. 20.0 para o Rosberg, 20. Eles estão trocando, Luiz. Agora o Rosberg foi 2 décimos mais rápido. O Ricardo vai pro box. O Ricardo desiste de perseguir o Eu acho que é o contrário. Eles estão apostando de fazer a troca, botar um pneu novo. E quando a Williams fizer a troca, ele vai sair na frente. Ele vai ganhar a posição. Então é uma estratégia isso aí. Deve ser o pneu amarelo. E no pneu amarelo, ele mais ou menos na volta programada, independentemente do safety car, o que não deixa de ser uma surpresa. E parando antes para tentar ganhar a posição do Felipe Massa, quando o brasileiro fizer o pit stop, a primeira parada dele para a troca de pneus. Fica aí a estratégia, estaremos atentos e acompanhando tudo aqui para você. Fala, Luciano. E ele volta com a pista livre à frente, que isso ajuda muito. Se tivesse algum carro, ele perderia tempo, mas tem a pista livre, então ele tem uma chance boa de conseguir a posição do Felipe. Estamos na volta número 14 do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Aí você tem um comparativo das voltas, como o Luciano falou há pouco. A relação Rosberg e Hamilton, como eles estão trocando. Observe lá, quando está verdinha, porque o Hamilton foi mais veloz. A equipe falando que o Rosberg não vai ter problema nem de combustível e nem de freio e pneus, de acordo com o que aconteceu aí, acho que tanto falando do safety car, quanto também dele saber manter esse controle. Bottas no box. Mais um pro box, para poder economizar o equipamento. O Jason Button também vai pro box agora, o Bottas parando na volta 15, tá aí a imagem da Williams para a parada, da McLaren para a parada do Jason Button. Também. O Button parando, fazendo a troca, também botando os pneus macios, que são os pneus amarelos. O Bottas, os dois ficaram 2.6 paradinhos, vamos ver o tempo total. 23.448 para o Bottas, 23.493 para o Button. Parecidíssimos no Rosberg, Hamilton, Vettel, Felipe Massa é quarto, Vergne é quinto, Alonso é sexto. O Vergne está a 3 segundos do Felipe, que por sua vez está a 4 segundos e meio do Vettel. E a questão do macarrãozinho atormentando a vida dos pilotos dos pneus, né? E talvez tenha sido esse o fato de ter levado o Ricardo a parar na volta 15 e não ter tirado proveito da presença do carro de segurança. Mas parar antes, às vezes, tem suas vantagens, né, Luciano? Então, não é o ideal pensando na corrida para frente, porque você vai desgastar o pneu, né, por mais voltas, vamos dizer assim. Que Vettel e Massa no pneu esfarelando, provavelmente o Ricardo também tinha o mesmo problema, por isso que antecipou e aí tá tentando ganhar a posição do Felipe. Olha, o Vergne também parando, é importante, o Vergne na disputa direta com o Felipe. Olha só, ele vem rasgando por aqui, na expectativa de voltar para a pista. O Felipe já passou, já fez a curva 1. E o Ricardo ganhou a posição. O Ricardo ganhou a posição do Felipe, ó. O Ricardo ganhou a posição. Mas olha o pit stop do Felipe, 7 segundos, 27.9 no total. Bem, até ia falar, mas assim, ganhou com muita facilidade, mas o Felipe teve algum problema na parada. A impressão é que o Felipe estava um pouco mais lento do que o Bottas. Vocês, inclusive, olharam assim e tal, fizeram aquela reação. Talvez a gente não teve a imagem do pit stop do Felipe. Talvez a equipe possa ter mexido em algo. Difícil, Luciano? Luiz, mesmo que tenha mexido na asa dianteira,
Isso aí, se você perder tempo, coisa que não perde, é meio segundo, 1 segundo, não 5 segundos como perdeu. Bom, Rosberg, Hamilton, Alonso, Raikkonen, Pérez, Hülkenberg, Vettel, Maldonado, Bottas, Ricardo, Vergne, Massa. O Massa acabou de voltar, o Vergne voltou na frente dele. São os pilotos que já fizeram o primeiro pit stop, além do Felipe, o Vettel acabou de parar, o Vergne também, o Ricardo parou, o Bottas, companheiro do Felipe, também parou. Os líderes ainda não pararam, os líderes todos ali, até o Hülkenberg, que agora é quinto. Para a pista. Alonso voltando para a pista com 23,9. Um pouquinho mais lento, mas dentro da normalidade o Alonso. De volta para a pista o Fernando Alonso. E voltou logo à frente do Vergne. O Vergne está pressionando o Alonso ali, olha. O Vergne atrás do Vergne, o Kvyat e o Felipe Massa. Nessa imagem você tem esses quatro. Olha o Vergne como pressiona, trazendo o companheiro de equipe dele, o Kvyat, e o brasileiro Felipe Massa. Ou seja, também perdeu a posição para o Alonso. A parada de 7 segundos com o carro parado do Felipe. Usa mais. É isso mesmo, né, Reginaldo? Você, normalmente... Olha aí o Felipe tentando fazer a ultrapassagem sobre o Kvyat. O Kvyat se defende, o Felipe bota de lado. Aí o Felipe Massa para fazer a ultrapassagem. Bota de lado, o Kvyat ficou ali à direita. O Felipe faz a ultrapassagem, ganha a opção do Kvyat. E aí agora ele tem o Vergne e o Alonso à frente dele. E o Raikkonen agora está no pit stop. Veja aí o Raikkonen. Já voltando para a pista o finlandês. Tadinho com o Kvyat. Aí passa o brasileiro, passa o Kvyat e o Raikkonen conseguindo entrar ali na frente do Magnussen. Vamos ver na repetição o que aconteceu com o Felipe Massa. Roda dianteira esquerda não saiu, foi esse o problema. E aí por isso ele perdeu 5 segundos a mais, a roda ficou presa. E agora o líder, Nico Rosberg, volta 18. Com todo cuidado, Hamilton é o líder. O Rosberg fazendo a primeira parada dele. Pneus macios. A equipe trabalha com todo cuidado, bota de volta a pista. O alemão Nico Rosberg. 3.1. Mas vamos botar a margem de segurança aí, né? A margem de segurança, o cuidado para não fazer nenhum erro com o Nico Rosberg. E olha só, esse gráfico também é novo. O Hamilton já está lá na frente. O Rosberg fica a esse espaço aí. O circuito inteiro tem 4.361 metros. Ou seja, no cronômetro, obviamente, o Rosberg e o Hamilton, a tendência é aquela dividida bem legal daqui a pouco, quando o Hamilton parar. Olha, Luiz, o Hamilton está buscando a melhor volta da corrida. Passou perto, hein? O Rosberg passou perto. Por quê? Porque quando pega uma zebra, ele joga automaticamente o carro já fora da zebra do outro lado. E aí vem o muro, né? É um dos raros circuitos da Fórmula 1 que tem muro. Olha o Hamilton, que ele fez uma volta muito rápida e veio pro box. O Hamilton, portanto, na volta 19. A luta pelo título. Rosberg e Hamilton. Eles estavam colados na pista. Você tem exatamente a posição do Rosberg. Já rasgando pela reta. O Hamilton vai voltar e o Rosberg vai se manter na frente. Aí o Hamilton e o Rosberg. O Hamilton voltando esse. O Rosberg parecia a pontinha do carro do Rosberg. Agora sim o carro lá na frente. Tranquilo. Se mantém com tranquilidade na ponta. Bem à frente. Globo, a gente se liga em você. Renan Duster tem desafio, a gente encara. O Hamilton está a 2.7 agora do Rosberg. 74 paraquedistas tentam saltar ao mesmo tempo para quebrar um recorde. Esse é o novo desafio do Sabiá, que apresenta suas loucuras no Domingão do Faustão. Ali o comparativo da parada do Rosberg e do Hamilton, você vê que o Rosberg foi um pouco melhor,
A parada em si meio segundo mais rápida, né? Então, uma vantagem, mas eu ia falar agora há pouco, Luiz, a vantagem, na verdade, não é a parada em si. É quem pode parar primeiro, que volta para a pista com pneu novo. Que no caso, normalmente, quem está na frente na prova tem essa deferência, né? Geralmente numa equipe que é uma disputa equilibrada entre os pilotos, quem vai à frente tem a vantagem de poder escolher quando parar. E sempre vai escolher parar antes, porque ganha essa vantagem que o Rosberg ganhou para cima do Hamilton. Oi, Mariana. O problema, na verdade, não foi nem com a roda esquerda do Felipe dianteira, mas com a pistola que aperta essa roda na troca. Outro brasileiro, no nosso caso, de italiano para os italianos e assim sucessivamente. A gente fica na expectativa de julgar a equipe. Mas, o que vai fazer, né? São equipamentos. O Vettel vai tirando em relação ao Hülkenberg. O Hülkenberg está na 4ª posição. O Hülkenberg e Pérez são os carros da Force India que não pararam. O Pérez é 3º, o Hülkenberg é 4º. E existe uma expectativa deles de uma parada só. Uma estratégia que pode mudar a luta pelo pódio, inclusive, né? Olha, o Massa está 2 décimos atrás do Verne. Ele vai agora realizar a passagem com a abertura da asa. Está em 11º o Massa, ele perdeu as posições para o Verne, para o Alonso, para o Ricardo, para o Maldonado. Foram os pilotos que se deram bem com a parada, com o problema na pistola que tira a peça do pneu do Felipe Massa. Então vai ter que remar, vai ter que fazer recuperação o brasileiro Felipe Massa. Mas é interessante que depois que ele passar o Verne, aí vem o Alonso. Aí eu quero ver o duelo com o Alonso. E o Vettel se aproxima do Hülkenberg. A equipe RBR dando aí a visão, né? As posições da corrida para o Ricardo e falando que, bom, a frente super macio. Do Hülkenberg, no caso, que não parou ainda, né? Não, os dois não pararam. Os dois não pararam. Exato, só que pneus diferentes, mas enfim. A equipe RBR está dizendo que os dois devem para apenas uma parada. Independente do pneu, devem para uma parada. E que atrás, então, do Ricardo vem, aí sim, o Bottas e companhia. Na verdade, o Sérgio Pérez está contrariando todas as informações, né? 33 voltas desse pneu, que não é só na corrida, né? Os pneus usados, aí você vê a briga, a tentativa do Raikkonen na repetição, foi lá fora. Segura! Era o Kvyat ali à frente dele. O Kvyat vai ter que pagar a punição. Vai ter que devolver, né, a posição, porque o Raikkonen iria passar por ele e ele preferiu ir reto. Mas ele fez o certo, ele foi para sair naquela parte que não tem aquele altinho amarelo, que é para evitar que os pilotos voltem naquela altura ali. Ele acelerou para economizar tempo, né? Ganhar tempo. Mas tem que devolver a posição. Tudo bem, mas aí quem vem atrás vai acelerar, né? Olha, o Vettel em cima do Hülkenberg. O Vettel vem com um pneu que tem 8 voltas. E o Hülkenberg está com um pneu que tem 34 voltas. É impressionante como a Force India convive bem com os sapatos. Tá aí nosso amigo Maldonado com problema mais uma vez, ó. Vai ter que parar. Aqui do lado esquerdo é uma... Essa pecinha aí, Luciano, me ajuda. Um pedaço da carenagem que soltou, né? Parece que o chamado side pod, que é aquela carenagem lateral, parece que soltou. Então, mais uma vez, o Maldonado com problemas aí, tá? O tempo todo tendo algum problema, o Maldonado. Pastor. Talvez em consequência daquele acidente que sobrou para ele, né? Talvez. O Luiz, da Marúcia. Olha aí, ó. Agora sim, Sebastian Vettel tomou o X do Hülkenberg. Bonito lance do Grande Prêmio do Canadá. Hülkenberg é um grande piloto, foi um destaque do ano passado. O Burt sempre chamou atenção e não é fácil, não. E o Bottas ali atrás só aprendendo, né? Como é que eu faço? Sentido figurado, evidentemente, né? A repetição antes do grampo. Foi otimista o Vettel, foi. Veio de longe. Porque você vê aquela faixa branca logo depois que eles concluíram, é o local onde começa a utilização da asa. Ele tentou antes de abrir a asa, né? Ele tá aí o Hamilton com a volta mais rápida, inclusive. E o Vettel falando que a gente já ouviu aqui, ele tá tendo dificuldade de passar pelo Hülkenberg. Um dos motivos é que a velocidade da Force India é muito rápida de reta, graças ao motor Mercedes e a característica do carro. E eu ia chamar a atenção aqui, ó, o Hamilton vem sendo volta a volta mais rápido que o Rosberg. E a diferença, que era de quase 2 segundos, já caiu para 0,7 ali, ó, o gráfico, ó, com a utilização do DRS, menos de 1 segundo. Agora já vai poder abrir asa.
Agora é Hamilton para cima de Rosberg. Valendo a primeira posição do Grande Prêmio do Canadá. Mas, acima de tudo, a luta pelo título mundial da temporada. Com a vitória, o Rosberg está indo a 147 pontos contra 136 do Hamilton. O Hamilton vem colado, asa aberta, observe ali. Agora vai fechar a asa nesse ponto. Colados. Meio segundo absolutamente no visual. Alemanha, Inglaterra, os dois carros da Mercedes. Com exceção da primeira prova, que o Hamilton não completou. Nas outras dobradinhas, Kobayashi. Bota o carro, acerta a barata e se manda de volta para a pista. É bom ter o Kobayashi de volta. Mas olha só, rapaz, tá aí. A suspensão já era. Já era, tá na esquerda. Bem que eu ia dizer, assim, esquisita a rodada, né? Um ponto esquisito, mas tá explicado aí, ó. Quebrou a suspensão traseira. Precisa de ser, não. Aí o traçado tá ao contrário, acho que não precisamos de safety car, não. Consumo de combustível, olha lá. Rosberg e Hamilton são os mais econômicos, os dois estão aí no seu vídeo, por sinal. Depois Pérez, Hülkenberg, Vettel, Bottas, Ricardo, Alonso, Massa. O Massa é o mais econômico de todos. Hamilton e Rosberg, segura Rosberg, e o Hamilton vai se aprovar, olha onde vai lá, e o Hamilton faz a ultrapassagem. É a pressão, meus amigos, é a luta pelo título, pelo primeiro lugar na temporada. Agora deixa eu chamar a atenção o seguinte, independente aí se ganhou tempo ou não ganhou, não é nem isso, mas ele pode ter um problema grande com esse pneu que travou. Foi uma travada forte, o pneu acaba sendo, ó, o Felipe pra cima do Alonso. Chegou no Alonso e mandou ver. Passou de viagem. Vai, Felipe! Não deixa de ser um prazer pra gente, né? De passar, não o Alonso, mas uma Ferrari. Mas enfim, o Rosberg pode ter problema com esse pneu dianteiro esquerdo. Mas é tão legal essa disputa entre eles. Dianteiro direito, desculpa. Olha só, exatamente o que você está dizendo. Segurou, travou geral, o Hamilton tentou, se aproveita de uma forma ou de outra, não na conquista da posição, que não rolou ainda. E você vê, Luiz, que até o pneu vem travando, de repente ele gira um pouquinho, é justamente o piloto, olha, tirando lá, ele travando, o piloto tirando o pé do freio justamente para tentar não estragar demais o pneu, é proposital aquilo. E tá aí o Felipe passando o Alonso mais uma vez. Aí, Felipe, passando o Fernando Alonso e ganhando a 8ª posição. Depois do problema na roda no pit stop, perdeu 3 posições importantes o Felipe. Aí o Toto Wolff, que está acompanhando como eu, né, Toto? Se indignando, tendo reações na disputa dos dois. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: o Hamilton segura, tudo bem, trava os pneus, ele paga um preço de desgaste de pneu e corta caminho. Não, vai ter uma investigação. Na minha opinião, vai ter uma investigação. Vai ter, mas acho o seguinte: se o piloto erra uma vez, eles sabem que é um erro de corrida, que não faz parte. Agora, se começa a errar 2, 3 vezes e ganha uma vantagem por isso, aí sim eles vão tomar a providência de punir o piloto de alguma maneira. Mas no caso do Rosberg foi apenas um erro de passar do ponto de freada e apenas uma vez por enquanto. Globo, a gente se liga em você. Team Infinity Web 100, internet pré para computadores. Porque a questão é simples, né? Se o Rosberg tivesse feito a ultrapassagem e retardado a freada, segurado daquele jeito, feito o caminho que fez, ele ia ter que devolver a posição. Olha, mais uma vez aí os comparativos do Rosberg com o Hamilton, a diferença, o gráfico é para alinhar a diferença, para ficar mais fácil de visualizar, nas voltas 22, 23, 24, 25 e 26, nas voltas 23 e 24. Porque não envolveu ninguém. Tá fazendo um ótimo trabalho porque ele ainda tem o pneu super macio que ele largou, então o pneu já tem aí 49 voltas, então assim, 27 de corrida e 22 que já tinha. Como é que pode? Isso está resistindo muito. Enfim, mas ele está fazendo um ótimo trabalho do Pérez, que já fez pódio aqui no Canadá de Sauber, justamente por ir apenas para uma parada. E a gente acompanhando agora o Grosjean, aí conquistando posições, passou pelas duas Sauber, né? O Sutil, depois o Gutierrez, o Grosjean. Está na gloriosa 15ª posição, Romain Grosjean. Que situação da Lotus de um ano para o outro. Eu vou até repetir algo. A equipe falando pro Hamilton que o Rosberg está sob investigação por causa daquela passada reta na última curva.
para o Hamilton aproveitar e não correr nenhum risco, né, de não se arriscar em tentar uma ultrapassagem e esperar esse resultado. Só que, na minha opinião, eles não vão fazer nada em relação ao Rosberg, a não ser que ele cometa o erro novamente, na minha opinião. Tem sentido o que você está dizendo, Luciano, embora ele tirou proveito de um erro que ele fez, certo? Mas de um erro. A pista dá ele essa chance, essa oportunidade. Se fosse ali uma caixa de brita, grama, ele ia... Se tivesse o Hamilton, se a gente tirasse o Hamilton daquela situação, claro que existe a possibilidade dele cometer o erro. Os caras estão a 300 por hora, meus amigos. Naquela freada da chicane ali, quanto? 300 e tal por hora. 339 né? Chegaram ontem, né? 337. Nessa investigação, como eles têm leitura de tudo da telemetria, eles vão saber se o Rosberg teve que diminuir a velocidade, quer dizer, perdeu tempo em relação ao Hamilton ou não. Isso tudo é importante. Teoricamente, perdeu porque... Olha o Hamilton de asa aberta, Reginaldo. Ele abre a asa da pista para tentar voltar no lugar certo. Magnussen. Passando o Kvyat. Esse é o Button. Esse é o Button. É verdade. O Button está aqui com o número 22 no capacete. E mais uma vez a repetição do Jason Button ganhando a posição do Kvyat. A McLaren, impressionante também o jejum da McLaren. Globo, a gente se liga em você. Santander Conta Conecta. Conta mais leitor de cartão. Você vê, no caso da McLaren, você falou de jejum, Val Pérez. Você vê que a Force India está tão bem impressionada com o ritmo do Pérez que estão estendendo, né, a parada, quer dizer, vai ficar mais tempo do que o programado, quer dizer, o carro está tendo rendimento, os pneus estão tendo rendimento completamente diferente do esperado. Enfim, é bom para o Pérez nesse caso, está ali na terceira posição. Agora o Hülkenberg está claramente segurando o Vettel e o Bottas. Você vê, o Bottas chegou de vez nos dois aí, ó. Hülkenberg e o Vettel, que não consegue passar, teve até um rádio dele dizendo que está com dificuldade de passar. E o raciocínio do Luciano vale para o Hülkenberg. Claro que são carros diferentes e os compostos são distintos dos dois companheiros de equipe. E com isso ele acaba ajudando o companheiro. Eu vou repetir algo que eu disse sobre o Pérez ontem, que é uma opinião minha. Ele se destacou muito na Sauber. Olha, o Bottas em cima do Vettel. Ele se destacou muito na Sauber o ano retrasado. Foi promovido à McLaren, não deu certo na McLaren, foi uma decepção. Além dele ter se desentendido até com o Button, que é uma coisa difícil, e voltou para uma equipe média. É o tipo do piloto que ainda tem futuro, ainda tem recuperação. Não é tudo aquilo que ele esperava quando foi para a McLaren, não deu certo, mas é um piloto que ainda tem recuperação. Olha só, do Hamilton para o Rosberg. O Hamilton diminuiu a vantagem, que chegou a ser de 2 segundos e 4, logo que eles voltaram da primeira troca de pneus. Ou seja, o Hamilton está absolutamente colado no Rosberg. Resta saber em que momento, tudo indica pela paridade dos equipamentos, que será na utilização da asa móvel. O Rosberg não terá esse privilégio, a não ser no momento em que ele passar a ter retardatários à sua frente, que ele estiver a menos de 1 segundo. E aí nós temos essa trinca aí, Hülkenberg, Vettel e Bottas. Enquanto que Rosberg e Hamilton completam mais uma volta. Completam a volta de número 31, abrem a volta 32. E aí a asa aberta lá do Bottas. Economizar um pouco, para usar marchas mais longas em algumas curvas, quer dizer, estão passando uma informação um pouco diferente do que tinham passado anteriormente, pedindo agora para o Rosberg pegar um pouco leve. Isso pode ajudar o Hamilton. Olha, o Rosberg consumiu 44 dos 100 quilos, né? Isso, exato. São 100 quilos. A gente não está na metade da corrida ainda, quer dizer... realmente, mas quase na metade. Quase na metade. Então, assim, é bom para o Hamilton. Se o Hamilton não tem o mesmo problema, que tem um pouquinho ali, o consumo um pouquinho mais baixo que o Rosberg, isso, obviamente, ajuda o Hamilton. Globo, a gente se liga em você. Skin, porque todo mundo adora palpitar. Porque sim. Okay, Lewis, so no penalty for Nico. No penalty for Nico. He's on his final warning for cutting. E a equipe Mercedes confirmando que não vai ter nenhuma punição para o Rosberg por ter cruzado aquela curva, né? Cruzado aquela área de escape, mas que é a última advertência que ele vai tomar. Quer dizer, se passar de novo, ele vai receber uma punição. E eu ia comentando isso, essa foi a primeira volta que eu vi o Hamilton já chegando lado a lado aqui na reta. Tanto é que o Rosberg já veio frear por dentro, ou seja, está aumentando a chance de ter
E talvez o Hamilton tenha também, vou esperar 2 ou 3 voltas para saber se ele vai ter que me dar a posição. Tudo indicava que não mesmo, né? Aquilo que e agora é ataque total, Reginaldo. É aquilo que a gente esperava. Investigação iria haver, foi demorada a investigação. Chegou-se a uma conclusão dessa, até discutível, mas enfim, é uma decisão. Mas está advertido. Então é muito bom para o Hamilton atacar de novo naquele ponto. E olha, vamos com eles. E a utilização da asa móvel. Os 2 grandes favoritos da temporada, rasgando com a potência do motor Mercedes. Aí vem aquela freada da punição, que foi aí da investigação. O Rosberg agora fez certinho, eles passam raspando o muro. Veja lá que o Hamilton está de asa aberta, o Rosberg não pode. O Hamilton está colado. É a luta pelo primeiro lugar e pelo título mundial da temporada entre os 2 carros da Mercedes. Globo, a gente se liga em você. Petrobras, a gente é mais Brasil. He's more rearwards of you. You're more forwards. O Rosberg pedindo informação sobre o equilíbrio de freio. Pelo que eu entendi, ele pediu informação do equilíbrio de freio do carro do Hamilton, que tem o freio mais para trás do que o carro dele. Foi isso que eu entendi, tá, Luiz? Ele tá tentando ter uma comparação. O freio para trás significa o que na prática pro piloto? Você tem tanto freio, né? Obviamente o dianteiro com o traseiro. Existe todo um equilíbrio que você usa geralmente muito mais freio dianteiro que traseiro, mas você equilibra de acordo com as características do seu carro, do seu jeito de guiar e tudo mais. Aqui no Canadá, inclusive, tem que tomar cuidado de não usar na prova. Então, o Rosberg queria saber sobre esse equilíbrio, como tá. Pelo que entendi, a comparação era com o Hamilton, que tem o freio um pouco mais para trás. O Felipe Massa está à frente do Fernando Alonso na 8ª posição, a 4,4 do Ricardo. O Ricardo abriu do Felipe Massa. O Felipe, que repito, teve um problema no pit stop que ele realizou, foi apenas um. Aí nós temos o Hülkenberg, Vettel, Bottas, todos coladinhos. E agora, enfim, a Force India vai parar. Em primeiro, o Pérez. O Pérez na 3ª posição. Prevalece. No caso do Pérez e do Hülkenberg, não sei se... Olha, metade da prova certinho. E agora botou os pneus macios, ou seja, tem mais resistência ainda. O Pérez vai voltar com os pneus macios, o pneu identificado com a faixa amarela. E vai voltar para ir até o fim com apenas uma parada. O mexicano Sérgio Pérez com a Force India está na pista de volta. Ele estava na frente, talvez tenha tido a deferência pelo fato de estar na frente, mas como eles tinham compostos diferentes, nesse caso a estratégia pode ter necessidade de ser alterada, né? Mas não foi o caso. Bom, para nós a briga Hamilton e Rosberg é aquela super importante. E se valeu o retrospecto, acho importante o retrospecto, que é assim, de uma diferença brutal. Você vê, o Hamilton ganhou 3 vezes aqui, inclusive a primeira vitória dele na Fórmula 1 foi obtida aqui. O Rosberg nem sequer um pódio. O melhor que ele conseguiu foi um 5º e 2 sextos lugares em provas disputadas aqui. E olha, o Hülkenberg vai fazendo um favor aí, vai quase um carro de segurança, vai juntando todo mundo que vem atrás dele. Com isso o Felipe já diminuiu a desvantagem que ele tinha em relação ao Ricardo, de 4,4 para 3,8 na última volta. Aí o Hülkenberg, olha, o Vettel com ele. E nós temos agora a parada do Bottas. Bottas parando, segundo pit stop do Bottas, ou seja, o Massa rasgou e foi-se embora. Na sequência do Ricardo, então fica Vettel, Ricardo e Massa agora. Para ser esperta, inteligente na situação de estratégia, porque inclusive o que a Williams acabou de fazer, chamou o Bottas mais cedo do que precisava, na minha opinião, justamente para botar pneu novo e tentar ganhar a posição de todo mundo aí, ó, sair à frente desse grupo. Quem sabe o Bottas aí brigando até o fim, até o fim, tendo a chance de acabar com o 3º lugar. É uma tentativa. Ele botou um pneu novo, digamos, com uma volta apenas. Era um pneu praticamente novo. Agora, em relação ao que eu disse em Rosberg e Hamilton, por outro lado, Luiz, é muito importante o lado psicológico dessa história. Todo mundo sabe, o Rosberg também sabe que o Hamilton é mais piloto que ele. Agora, depois de ter ganho o Mônaco, que poderia ter sido enfim, considerado uma coisa casual por ser o circuito de Mônaco, agora se ele vence aqui e se ele abre essa diferença no campeonato, a coisa muda, hein?
Ele passa a acreditar mais nele, o Hamilton acreditar mais no próprio Rosberg, a coisa muda. Muito bem, o Vettel agora parando, o Vettel e o Hamilton conversando com a equipe. Duas informações simultâneas para você, uma no áudio, outra no visual. Ó, Luiz, se eu entendi direito o rádio do Hamilton, ele falou que ele estava perdendo potência. Tanto é que a diferença agora é de 2 segundos para o Rosberg. Ele deu a entender que está com problema de potência. E a equipe respondeu que ia conferir. E a gente tem a imagem dos dois, olha, como abriu no visual, tá claro isso. O Hamilton é segundo, o Rosberg lá no alto do seu vídeo é primeiro. E o Hamilton tentando se aproximar de novo. Agora não pode abrir a asa. Esse foi o ponto da freada discutível do Rosberg. Olha, 240, 250. Aí não bate os 300. Os 300 bate na freada lá da chicane, que é o ponto que é medida a velocidade máxima da pista, inclusive. Bom, Rosberg, Hamilton, Hülkenberg, que ainda não parou. Eles estão com algum problema e o Rosberg reclamando também. E a equipe respondeu que o Hamilton tem o mesmo problema. Agora, qual o problema é esse? Não deu para entender direito. Só o Hamilton que falou que era alguma coisa ligada à potência. O tricampeão Niki Lauda, que faz parte da Mercedes, ali acompanhando, mas com expressão serena, enquanto nós temos a parada do Ricardo agora. Ricardo vai para o boxe. Com isso, o Massa é quarto nesse momento, atrás do Hülkenberg. Ô Luiz, e ó, nessa volta, para ver como eles têm realmente um problema, o Rosberg foi 2 segundos mais lento do que o Hülkenberg, que é o terceiro, o Hamilton, quase 2 segundos, quer dizer, eles são no momento os carros mais lentos da pista. E por exemplo, na comparação com a Williams tem um motor Mercedes novo, inclusive desfruta dos avanços. Não é o caso da própria Mercedes, porque o regulamento estabelece a utilização número X de corridas. Isso tudo faz parte desse jogo, né? Luiz. Diga, Mariana. Todas essas equipes aí, as equipes que usam o motor Mercedes, fora a Williams, que está com o motor novo, vão para a Áustria, aí sim, todas com motor novo. Aí a gente vai ver como é que vai ficar o grid. E o regulamento prevê a utilização por 5 corridas do motor. E olha como o Hülkenberg agora tirou quase 2 segundos do Hamilton. E o Hülkenberg que não parou, ele está com pneu com 69 voltas. Isso é quase inacreditável, né? Mais uma vez aí os comandantes da Mercedes. Aí o Pat Lowe, esse senhor que está com a mão no queixo. Ali o Pat Lowe, que é o diretor técnico da equipe. Todo mundo fazendo cálculos, todo mundo na expectativa. E você vai se ligando cada vez mais nas emoções da Fórmula 1. Globo, a gente se liga em você. E a equipe RBR falando com o Vettel para ele cuidar dos pneus, porque pelo jeito ele não para mais daqui até o final da prova. Então, para ele conservar esses pneus, para ele justamente no final ter os pneus em condições de disputar como deve ser. Fazendo um esclarecimento, Luciano, nas informações de computador da Fórmula 1, informações oficiais, nós temos o número de voltas utilizado pelos pneus, mas pela discrepância daquilo que é possível para um pneu, estamos deduzindo de que há um erro nessas informações hoje, né? Tem certeza que tem, Luiz. Até naquela hora que eu falei do pneu do Pérez, que já tinha 40 e poucas voltas, estava errado, tá? Ele largou com pneu zero, com certeza, então... Tem 35 voltas. Isso, não confere, não está batendo essa informação hoje. Pela informação aqui, o pneu do Massa teria 49 voltas já. Pois enfim. Ou 70 voltas, 73 o jogo de pneus do... Renan Duster tem desafio, a gente encara. Kimi Raikkonen fez o segundo pit stop dele, o Verne fez o terceiro, os dois pararam praticamente de forma simultânea. Tem gente que consegue 30 mil e já sai do jogo. Outros querem 150 mil, mas a maioria quer mesmo aparecer no jogo da fila. Mercedes continua no mesmo ritmo, com o mesmo problema, continua andando mais rápido agora do que ele. Ele quer entender o que está acontecendo e do Ricardo também, mas a equipe falou, ó, concentra na sua corrida, não se preocupa com isso. Mas é falar, Luiz, que a Mercedes continua com o problema que de novo virou na casa de 1,22
enquanto todo mundo tá virando 1,19, quer dizer, ao Raikkonen. Kimi Raikkonen ajeitou o carro para voltar. Agora nós temos, olha, o gráfico ali que entrou numa rodada, o pessoal da FON, né, que faz a transmissão, tirou rapidinho, porque a informação visual estava muito mais forte em relação à diferença do Hamilton para o Rosberg. E o que aconteceu com o Raikkonen lá no grampo. Aí ficou na contramão, depois acertou a máquina com aquela facilidade habitual e voltou para o prumo. Olha, Sérgio Pérez, Ricardo Vettel, Sérgio Pérez com o carro da Force India. E aí nós temos Ricardo e Vettel, os dois carros da RBR. Por sinal, Mariana Beck, na semana que estiver nos ouvindo bem, a RBR conseguiu manter o Adrian Newey, o mago das pranchetas, o projetista mais famoso da Fórmula 1, mas a notícia é boa para a RBR, para a Fórmula 1 não é tanto, né, Mariana? Exatamente, Luiz. Manteve o mago dentro de casa para não poder trabalhar para nenhuma outra equipe, mas ele se afasta da Fórmula 1, do dia a dia da Fórmula 1. Ele vai ser da Fórmula 1, mas não vai mais ter esse mesmo contato que tinha antes. E o que se diz por aqui é que ele já está cansado das restrições que são impostas aos engenheiros no momento de criação, Luiz. Muito bem, Mariana. A gente, enquanto você trazia informação, o Hülkenberg parou, o Massa vai tirando. Olha só que olha essa informação. Olha o que o Massa vai tirando em relação ao Hamilton. Os carros da Mercedes. Okay, Daniel, do not lift early. Do not lift early. It's bad for energy. Do not save any fuel. It's bad for energy. A equipe RBR falando pro Ricardo não tirar o pé do acelerador antes da hora, porque é ruim para o sistema de recuperação de energia, uma vez que eles não estão precisando economizar combustível. Então, vamos dizer, dirige normalmente aí. E você ia falar, Luiz, que a diferença vem caindo de novo, 2 segundos por volta da Mercedes para quem vem atrás, que era o Hülkenberg, agora é o Massa. Porém, nessa volta agora, eles andaram um pouquinho mais rápido. É a primeira vez que o Rosberg consegue andar na casa de 1,20, 1,20 alto, mas andou um pouco mais rápido do que ele vinha andando. Olha, a volta do Felipe Massa na última foi de 1,21,2, a volta do Gundos, digamos assim, que seria a diferença necessária para que na parada do Bottas ele se mantivesse à frente. Ele está 17 segundos à frente do Bottas. Ah, perdão, o Felipe virou 1,19. 1,19,6. É um 21 que virou. Não, foi o Massa, o Massa foi um 21, né? 1,18. 1,20,9 o Rosberg, 1,19,6 o Hamilton e 1,19,6 o Felipe. E o Bottas 1,21,7, ok. Isso é muito importante nessa disputa entre eles, porque o Bottas já fez a segunda parada, o Hülkenberg está à frente do Bottas, só vai fazer uma mesma que já foi feita. Aí você vê o Felipe Massa acelerando agora para aumentar essa diferença e na parada do Bottas conseguir ficar à frente. Vamos ver o que diz o Felipe para a equipe. A equipe vendo a posição do Felipe, está pedindo para ver, vamos ver se você consegue levar esses pneus até o final, não fazer mais nenhuma parada. Excelente. Nesse caso, vou te falar, Luiz, não só brigando pelo pódio, mas é o seguinte, ele continua 1 segundo mais rápido que a Mercedes. 16 segundos atrás, quer dizer, se ele continuar nesse ritmo, ele vai chegar na Mercedes. Você viu ali a reação do Toto? Agora a cara do Toto Wolff. Situation, vamos ver. O problema é que ele trocou na 15ª volta, né? Vamos ver se ele levar até o fim. Olha aí, ele tem condições de lutar pela vitória. A equipe confirmando que eles têm um problema nos dois carros, que não tem como resolver esse problema, tá? E pro Rosberg dá um jeito de andar mais rápido, porque o terceiro colocado, que é o Massa, tá chegando. E que nem eu falei, se continuar assim, em mais 15 voltas, ele chega. Muito obrigado, pessoal da transmissão, o pessoal da origem estava fazendo conta aqui, eles fizeram lá e nos ajudaram, né? E agora, Rosberg box. O líder vem pro box. Rosberg vem pro box. O Hamilton já passou e é o líder. E o problema não é com os pneus, pelas informações que ouvimos nos rádios aqui. O Rosberg vai voltando com os pneus macios. Demorou um pouquinho mais do que 4,5. 4,5 Rosberg significa que o Massa também já passou. Felipe Massa vai passando. Felipe Massa vai passando e passou o Felipe Massa.
Se for até o fim, agora é ter condição de resistir. No nível de performance que eles estavam, nos dá uma esperança, Felipe. Vamos nós. Felipe Massa na frente do Rosberg. Os 4,5 segundos foram decisivos. Vamos ver o que aconteceu com o Rosberg. Teve problema, né? Esquerda, dianteira esquerda, mesmo lugar do Felipe. Não achamos muito ruim de ver isso, não, né? Não, achamos ótimo. Esse é do jogo. Isso aqui nem bola quando bate na trave, meus amigos. Olha, o Felipe vai tirando isso aí que você está vendo para o Hamilton. O Hamilton conseguiu uma performance forte na última, mas vai parar o Hamilton. Vai parar o Hamilton, parando o Hamilton. Vamos ver se ele vai voltar. Felipe Massa está na ponta no Grande Prêmio do Canadá, volta de número 46. E mais importante... Fala, Luciano, curte esse pigarro aí que... Já tô até me enrolando. Não tá não, Luciano, tá bem demais. Vamos lá, garoto. Mais importante do que tá na frente, uma vez que se ele conseguir não parar de novo, ele tem duas Mercedes para ajudar ele a segurar quem vem atrás, né? Porque tem de escudeiro quase Mercedes, no caso, de que se alguém chegue, eles vão ter dificuldade para passar Mercedes. Opa! E o Rosberg já errou ali, ó. Rosberg já errou. O Felipe Massa segue na frente, as Mercedes com problemas. Felipe na ponta. Olha, pela primeira vez um carro não Mercedes. A gente vê lado a lado, lado a lado, lado a lado, lá depois. O que aconteceu? Aí não pode. A luta das Mercedes. Hamilton devolve a posição. A luta das Mercedes é ótima para o Felipe. Globo, a gente se liga em você. Team Infinity Web 100, internet pré para computadores. Eu vi saindo fumaça do carro do Hamilton, Luiz. Depois que ele passou reto, tá saindo fumaça, ó. E inicialmente a preocupação do carro na cara do Nick Lauda. Você vê, ó, já era. Hamilton tá fora. Hamilton vai parar. Hamilton vai parar. É um a menos nessa luta. Gente, você falou agora há pouco, Luiz, que é a primeira vez que um carro não Mercedes lidera no ano. Até agora foram 224 voltas liderando do Hamilton e 144 do Rosberg. Ó, o Hamilton com dificuldades. Com dificuldade, já vai ficando o Hamilton. Estamos na volta 47 e 46 já completadas. Problema de freio, pelo jeito, pro Hamilton. Freio traseiro de um dos lados, acho que traseiro direito. Tá tentando trazer o carro pro box o Hamilton. Huckenberg já passa por ele e vai-se embora. O Bottas passando por ele agora, o outro carro da Williams. Bom, agora resta a nossa expectativa em relação à estratégia da equipe Williams. Será que é possível para o Felipe Massa? Aí o Hamilton vai chegando para o box agora aqui. Vamos se for um problema de freio, dificilmente tem condição de voltar, né? Não dá para mexer. Não dá para... E ó, o Felipe 3.8 já à frente do Rosberg, quer dizer, tá abrindo, ó, ele virou 20.5 contra 21.4. 9 décimos mais rápido que o Rosberg. Olha, o Pérez está a 10 segundos do Felipe, mas virou agora 1.19.5. Felipe, o Pérez virando 1.19.5, certo? O Felipe 1.25 e o Rosberg 1.21.4. A gente está revendo o que aconteceu com o Rosberg. Com o Hamilton. Luiz? Diga, Mariana. E aqui no motorhome da Williams, todo mundo parou para se juntar na frente da televisão, até os cozinheiros, ninguém está trabalhando, todo mundo na frente da televisão, torcendo pelo Felipe Massa. Segue os problemas da Mercedes. E aquele erro, Luiz, era realmente o Rosberg, tá? O Rosberg cometendo o erro, e a equipe pedindo agora para ele tomar conta do Felipe. Felipe parando, é um momento decisivo da prova. O Rosberg tem problemas. Importante em relação
ao Pérez e ao Ricardo. O Pérez já passou, o Ricardo também, Vettel também, o Felipe teve que parar. Era a minha pergunta aqui antes da última parada, do problema com o Rosberg. E o Felipe teve que parar, teve que fazer mais uma troca, fazendo, portanto, o segundo pit stop o Felipe. E está voltando aí atrás do Hülkenberg na 6ª posição. Volta na 6ª posição o Hülkenberg. E agora o Pérez, em relação ao Rosberg, vai tirando de forma absurda. Rosberg com problemas, as Mercedes naquele fim de semana, que tudo parecia se encaminhar para mais uma dobradinha, e durante a corrida nada funciona de acordo. Vai abandonar esse ou Kvyat? Agora a gente vai ter em breve uma briga muito boa aí, que é o Massa em cima do Hülkenberg, valendo o 5º, e depois eles estão muito próximos do Vettel também. Bom, nós temos o Rosberg, o Pérez, Ricardo, Vettel, e aí a 8 segundos vai aparecer o Hülkenberg, que é essa situação que o Reginaldo destacou pra gente. Eles completam a volta 49. Globo, a gente se liga em você. Santander Conta Conecta. Conta mais leitor de cartão. Nós tivemos, num dado momento da prova, a conversa de rádio da Williams com o Felipe. Por aquilo que entendemos, né, Luciano? Havia uma expectativa de tentar ir até o fim, mas lembra que eu tinha falado? Algum problema de performance não deu, Reginaldo. Você lembra que eu tinha falado que ele trocou na volta 15? Era muita coisa, né? Se ele tivesse trocado, ficado mais 10 voltas na pista, mas também tinha que trocar porque o rendimento estava ruim. Agora, com o safety car, poderia, quem sabe, ter conseguido isso. A gente está vendo a repetição daquele momento do Rosberg. O Rosberg errou a curva, o Hamilton passou. Aí o Rosberg vem com a asa traseira móvel aberta, coloca do lado e o Hamilton passa reto. Isso aí. Mas quando passou reto já tinha algum problema, Luiz. Por isso que ele já... Ali, ó. É o Rosberg que passou reto, né? Eu falei... Enfim, mas já tinha um problema, é o sintoma do problema. Passou reto foi o Hamilton. Foi o Hamilton que passou reto. Mas você vê que de imediato ele já tira o pé dali pra frente. Apareceu o problema dele. De carona com o Ricardo. Rosberg is just 1 second ahead. He is very slow on the straights. Aí, ó. E a equipe informando que o Rosberg o Ricardo tá próximo do Rosberg. O Rosberg é muito lento na reta, quer dizer, não vai ter dificuldade em passar pelo Rosberg. O Pérez já está a menos de 1 segundo e o Ricardo a menos de 1 segundo do Pérez. Ou seja, o Ricardo e traz com ele o Vettel, né? Na mesma tocada. E agora o Felipe está a 8 segundos da ponta. Vê essa volta do Felipe, Reginaldo. 1,18, né? 1,18,8. Um segundo mais rápido que o Bottas. Porque ele está de pneus novos. 1 segundo mais rápido que o Bottas. O importante agora é você trazer o carro até o final. Quer dizer, não estão nem preocupados mais em ganhar a corrida. Querem trazer até o final para marcar alguns pontos, se ele conseguir. Não, e com o Hamilton fora, são pontos preciosos na luta pelo título. Okay, Sebastian, you're +4 Hülkenberg. Clearly your best chance is to have some tires left for the end. Daniel's going to destroy his tires, trying to overtake Perez. Last 10 E ó, a equipe, ó, legal até ouvir do rádio, o engenheiro do Vettel falando o seguinte, ó. Você está numa posição boa e você tem que conservar esses pneus para quem sabe no final da prova, nas últimas 10 voltas, você poder tacar, inclusive o Ricardo, porque o Ricardo vai destruir os pneus deles tentando passar pelo Pérez. Quer dizer, o engenheiro do Vettel pensando só no carro do Vettel e mostrando, dando uma dica de como ele pode atacar esses dois aí à frente no final. Estamos na volta de número 52 de um total de 70. O Rosberg segue na frente, a Mercedes convivendo com muitos problemas. O Hamilton já abandonou. E ele vai trazendo com ele o Sérgio Pérez. Corridaça mais uma vez na estratégia da Force India, conseguindo colocar os carros na briga pelas primeiras posições. Rosberg e Pérez, veja aí a comparação. A utilização do sistema de recuperação de energia
em percentual nessa volta. Nós temos o câmbio na cor vermelha, marcha que está sendo utilizada. Já vai o Rosberg quinta, o Pérez também. Ambos despejando potência, sexta. Aí vai para redução, terceira. A velocidade bem no meio. A utilização do acelerador. O throttle, que é o verdinho. E o freio, que é o vermelho. E no ponto que eles podem, eles utilizam. Ou no caso, o Pérez utiliza. Também não pode, ele está mais de um segundo. Não pode utilizar a asa móvel. Veja lá que ele está 1.2. Aí sim o Ricardo pode usar a asa móvel, que está meio segundo em relação ao Pérez. Ricardo está coladinho no Pérez. E o Vettel vem, também praticamente colado. Aí a imagem do líder. É Nico Rosberg que vem perseguido por Sérgio Pérez, que traz o Ricardo, que traz o Vettel. E o Vettel para cima do Sérgio Pérez. Como disse o engenheiro, Christian Horner, enfim, a RBR voltando a frequentar as imagens. A diferença é só que... Okay, Daniel, where do you think is the most likely place for a pass? And we'll work out the energy around it. A equipe perguntando para o Ricardo onde ele acha que é o melhor ponto de ultrapassagem para tentar concentrar toda a energia do ERS para aquele ponto. E eu falar o seguinte, por algum motivo o Rosberg conseguiu aí solucionar um pouco do problema, que ele voltou a virar na casa de 1,19. Fazia muito tempo que ele dava, inclusive nessa volta ele foi um pouquinho mais rápido que o Pérez. Quer dizer, parece que o problema da Mercedes, se não foi solucionado, pelo menos diminuiu, porque eles não conseguiam andar na casa de 1,22 até, então melhorou bastante. Colado no Bottas, nesse caso valendo a sexta posição entre os dois companheiros de equipe. E o Hülkenberg, que só fez uma troca, ela está virando 1,20, que o Hülkenberg é E é o Ricardo abrindo a asa, pressionando e rasgando pela reta. Olha, o Massa está colado no Bottas, está 256 milésimos, aumentou um pouquinho agora para 400. Está embutido no Bottas o Massa. A qualquer momento essa ultrapassagem pode acontecer. O Massa, o Bottas agora rodou 1,20, o Massa 1,19,8. Mas o Massa talvez não esteja numa performance mais forte, porque o Bottas está segurando ele. O Massa, claro, como você disse, né, Reginaldo? Claro, o que eu digo é a coisa da equipe inglesa um pouquinho mais devagar na forma do raciocínio. Não é questão de privilegiar um ou outro, é privilegiar a briga até pela vitória. Nesse caso a gente entenderia da mesma forma se fosse o contrário, né? Mas o Felipe está mais rápido. E tem o pneu mais novo de todos. E lembrando que à frente do Bottas está o Hülkenberg, ou seja, o Felipe passando a Rosberg e Pérez, olha só. A utilização do DRS e depois a recuperação do Rosberg, né? E a equipe falando com o Rosberg que está fazendo um ótimo trabalho, e tá mesmo, porque ele voltou a virar na casa de 1,19 e eu vou te falar, desse jeito o Pérez não vai passar por ele. Inclusive no primeiro setor ele faz o setor mais rápido da prova. O Rosberg está dando um jeito no problema, se é que ele tem um problema. Tem 47 pontos e o Hamilton fica com 118. A vitória vale 25. E esse ano, a última corrida, teremos pontuação dobrada no Mundial de Fórmula 1. Globo, a gente se liga em você. Skin, porque todo mundo adora palpitar. Porque sim. E logo mais no Domingão do Faustão. Eu ia dizer do Faustão, mas o Faustão... Vamos ficar atento aqui no Massa, Faustão. A equipe falando que ele tem que passar pelos carros e o Felipe falando que está tentando, que ele é mais rápido. Mas não está fácil para ele. De novo, eu repito, o carro do Bottas é o mesmo carro que o dele. Por mais que tenha asa, na saída do hairpin aí, ó, nesse ponto, o carro da frente sempre abre uma distância boa. Quando o carro de trás chega ao ponto de passar já é tarde. E além disso, o Bottas, que está atrás do Hülkenberg, também tem asa traseira móvel. Então, o Felipe não leva vantagem nenhuma com a asa nessa hora. Era isso que eu ia dizer. Ele pode usar a asa porque ele está a menos de um segundo do Hülkenberg, que está à frente dele. Olha lá. Ele está de asa aberta, o Felipe Massa também de asa aberta. E o Alonso também, Reginaldo. É isso aí, olha. Pérez para Rosberg. Veja como se estabilizou a situação para o Rosberg. Rosberg vai se mantendo na ponta agora com uma certa tranquilidade, eu diria, pela performance que ele encontrou nos acertos todos. Chegou a ouvir que nada era possível ser feito no box da equipe.
Vai aumentando a pressão na disputa pelo título mundial. Mas eu ia falar do Fausto Silva, grande Fausto Silva, 74 paraquedistas. Essa eu tô louco para ver, viu? Tentam saltar ao mesmo tempo para quebrar um recorde. É o desafio do Sabiá, que apresenta as suas loucuras no Domingão do Faustão. Olha, o Massa tá aí. Primeiro nós temos, da esquerda para a direita, nós temos o Hülkenberg, o carro mais escuro, depois o Bottas, que vai passar. Bottas botou, escorregou, escapou, vai lá, Felipe! Vai lá, Felipe! Ganhou a posição do Bottas e por pouco não ganhou do Hülkenberg também. E a equipe tinha acabado de dar ordem pro Bottas de trocar de posição com o Felipe, mas ó, o Felipe tá indo pra cima. Vai pra cima do Hülkenberg agora o Felipe Massa. Asa aberta pra fazer a ultrapassagem e ganhar mais uma posição. Demorou demais a Williams para fazer isso, mas tá certo, ainda fez. De qualquer forma não precisou, que o Bottas ficou nervoso ao ouvir e desconcentrou aquela conversa de rádio Bottas. Mas o que importa é que o Felipe tá mais veloz mesmo e acabar passando. Felipe Massa é quinto, Hülkenberg é sexto, Bottas é o sétimo. E a equipe apontando, e aí o Dudu, irmão do Felipe. Tá nervoso, Dudu? É isso mesmo, Dudu. Dá um nervosismo danado. Mas é bom esse esporte. Mexe com os sentimentos de todos nós. E estamos todos ligados. Hoje, depois da Fórmula 1, os Três Mosqueteiros, uma das maiores histórias de aventura de todos os tempos, né? Temperatura máxima, logo depois da Fórmula 1, os Três Mosqueteiros. Aí o Massa, quinto colocado. Vamos pensar pra frente lá, Reginaldo. Olha o quanto o Felipe abriu depois que passou. Ele vem pra melhor volta, eu acho, Felipe. Vem pra melhor segundo setor entre todos. Diferença pro Vettel. Ele vem pela melhor volta dele na prova, com certeza. E você vê o quanto a Williams demorou para tomar uma decisão. Acabou até ajudando, porque com a pressão do Bottas, do Hülkenberg ali, o Hülkenberg ficou mais próximo ainda do Felipe, né? Massa, melhor volta da corrida, 1:18.504. Aí no seu vídeo, olha, 1:18.504, a melhor volta da prova de Felipe Massa. Ele tá voando na pista, o Felipe. Aí para buscar vai diminuiu de 4,5 para 3,8. A diferença, ó, 3,8 já nesse. E ele conversa contigo. Era 5,4. A equipe motivando ele, falando, ótimo trabalho, e foi mesmo, né, de conseguir aquela ultrapassagem para cima do Hülkenberg, e agora cabe ele aí, ó, imprimir esse ritmo e ir para cima do Vettel. E vamos lembrar, uma vez que chegou no Vettel, chegou em todo mundo, né? Os quatro à frente estão juntos, quer dizer, daqui até o final tem muita coisa para acontecer ainda nessa briga aí. Lá vem o Felipe rápido de novo, ele virou 1:18.5, o Vettel 19.7, e ele vai fazer volta mais rápido que o Vettel de novo, tá ganhando. Ganhou 4 segundos no primeiro setor, 4 no segundo e 4 no segundo. 4 no primeiro e 4 no segundo. Vai chegando. Na última volta fechou com 4,1, agora está com 2,9. O Felipe já vai aparecer lançando aí. E agora nós vamos com o Alonso. O Alonso em cima do Valtteri Bottas, fazendo a ultrapassagem com a Ferrari. O Alonso segurou o Fernando Alonso. Ele dá o jeito dele, se garante esse Fernando Alonso. Mais uma vez aí, ó, o momento da passagem em cima do Bottas, do Fernando Alonso. É bom de ver o Alonso tocando, né? Chamado esse aí tira leite de pedra mesmo, porque com o carro que ele tem, conseguindo os resultados que ele está conseguindo, e olha lá, Luiz. Muito obrigado, rapaziada. Nós estamos aqui fazendo as contas e agora temos aí no vídeo como vai diminuindo a diferença em relação ao Vettel, Felipe Massa. Com isso ele já entra no mesmo quadro dos líderes da corrida. 2,2 agora a vantagem do Vettel. E como disse o Luciano, olha, aí tá a imagem, tá aí, ó, vai chegando. E quando chegar, claro que tem que ultrapassar, né? E no caso do Vettel, o Vettel está a menos de 1 segundo do Ricardo e vai podendo abrir a asa móvel. O Felipe teria uma grande chance pela velocidade de reta que a Williams tem, junto com o motor Mercedes. O único problema é que, como está todo mundo junto, as duas RBRs também têm asa traseira móvel. É isso que vai dificultar, mas se não fosse a asa, o Felipe ia conseguir essa ultrapassagem até com facilidade. Olha, o Vettel partiu para a briga com o Ricardo, hein? Definitivamente o Vettel
O engenheiro disse para ele: faça o seu trabalho, que nas últimas 10 voltas você vai ter a possibilidade de tentar ultrapassagem para cima do companheiro do Ricardo. E dito e feito. Ó, nós temos lá o Pérez impressionantes, 11 posições ganhou o Pérez desde a largada na prova. Ricardo ganhou 3, o Vettel perdeu 1 em relação à largada. O Felipe está na mesma posição de largada dele. O Hülkenberg ganhou 5, mesma estratégia do Pérez, 1 parada apenas. E o Alonso é o 7º colocado. Estamos na volta de número 60. 61, 60 já foram completadas. Felipe chegou de vez. 1.1 agora. Na próxima volta o Felipe já vai poder utilizar a asa móvel. Felipe em busca na luta por um pódio, que não acontece desde o Grande Prêmio da Espanha em 2013, né? E agora o Grosjean. Impressionante o processo de desconstrução da Lotus de uma temporada para outra. Ele está com um problema também na asa traseira. Asa traseira, ó. 1.1 agora o Massa do Vettel. Vamos com o Felipe Massa, você em todo o Brasil, valendo sua torcida. Já diminuiu de 1 segundo. Tem que lá no ponto de aferição, que é antes do grampo, né? Na curva 10, antes da curva 10. É ali que ele tem que estar a menos de 1 segundo. Olha como o Felipe já chegou, os 2 carros da RBR. E o brasileiro Felipe Massa. Ainda restam 8 voltas para o fim da prova. Rosberg vai se mantendo e se mantendo bem. O Felipe já encostou nos 2 carros da RBR. À frente dele é o Vettel. Em nenhuma das corridas até agora a gente teve os 4 lutando pela primeira posição dentro de uma margem de 1,5 segundo. Agora é a utilização de asa móvel. Os 2 carros da RBR também podem usar, os carros empurrados por motores da Renault. Muita pressão para cima da Renault também pelo desempenho forte da Mercedes na temporada. E essa imagem do helicóptero mostra os 5 carros na mesma imagem. Olha, o Rosberg, o Pérez, o Ricardo, o Vettel e o Felipe Massa são os 5 primeiros colocados no Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Globo, a gente se liga em você. Petrobras, a gente é mais Brasil. Na última volta, o Felipe tirou 639 milésimos em relação ao Vettel. Já está colado neles todos aí. Total 0,4. É a sequência, como o Felipe veio diminuindo. Agora nos 3 setores da volta e no total da volta. E agora volta a volta as últimas 4, olha só. Já chegou, tá aí, ó, tá na tua tela. Aí no seu televisor. O Brasil inteiro vai curtindo. Vamos ver o time do Felipe. E esse ponto importante eu ia falar agora. E a equipe fala a mesma coisa. Os pneus do Felipe são 10 voltas mais novos do que essa turma aí à frente dele. Então ele tem uma vantagem considerável de aderência dos pneus. Estamos de carona com o brasileiro. Com o Vettel ali à frente dele. O Ricardo, Pérez e o líder Rosberg, todos na reta. Já passam e completam pela reta. Chegaram a 340. Um avião de grande porte sai do chão a 377 km por hora. Um desses ultramodernos de grande porte. Imagina. É muito veloz. O Felipe tem que sair do grampo lá da última curva bem fechada, mais próximo ainda do Vettel e com uma aceleração melhor. Se é que o motor dele está permitindo isso no momento. Mas provavelmente vai tendo muito prazer o Felipe na condução desses momentos que lhe propiciam a possibilidade de brigar pelas posições à frente dele. Veja como ele está colado no Vettel, que é 4º, no Ricardo, que é 3º. Esse aí é o Pérez, o Rosberg é o líder. Pérez que só parou uma vez. A estratégia da Force India vai dando ao Sérgio Pérez no 2º lugar. O Felipe está colado, o Ricardo está na frente. Vettel, Felipe, bota de lado, balança. O Vettel errou. O Vettel deu uma escapada, errou. E agora ele não está a mais de 1 segundo, hein? E agora é o Felipe, bota de lado. Escolheu o lado
O lado de fora, o Felipe. O Vettel se mantém do lado de dentro. Felipe do lado de fora, não deu. Vettel contorna na frente e sai raspando pelo muro dos campeões. Só não deu porque o Vettel, apesar de ter errado, deixou o lado de fora para ele. E ó, Luiz, pra você ver como é. O Vettel errou, quase bateu. Ele quase bateu no Ricardo. Por isso que o Vettel teve que passar um pouco reto. E a equipe agora do Ricardo falando para ele cuidar do consumo de combustível. Bom, tudo que mandaram de recados pro Vettel e pro Ricardo nessa altura é notícia boa para os brasileiros. A gente vai rever o que aconteceu. Olha, ele quase tocou mesmo. Aí teve que tirar um pouquinho. O Felipe se aproximou de vez, quase saiu na frente na retomada. Bom, e depois foi aquela sequência que você acompanhou. O pessoal não permitiu que tivéssemos a conclusão da tentativa do Felipe de passar por fora. Tá colado o Felipe, ó. Olha aí, os três. Felipe colado. Vambora, Felipe. Tem que pegar o lado de dentro. Felipe vai colado, veja como o Ricardo mostra o carro. O Felipe Pérez tem problema, hein? Já já o Luciano traz a informação pra gente. Aí o Sérgio Pérez, que é segundo colocado, só fez uma parada. Ricardo tá colado nele. Ricardo tá colado no Pérez, todo mundo juntinho, que legal. O Ricardo, o Felipe mostrou. E o Ricardo passa o Pérez. O Ricardo passou o Pérez, escapou um pouquinho, errou, quase perdeu, embolou todo mundo. Mas o Ricardo conquista a segunda posição. Agora é a vez do Vettel buscar o Pérez. O Pérez tinha falado de algum problema com o carro, não sei se é com freio, alguma coisa que eu não entendi, mas ele tem algum problema com o carro. E agora tem uma Sauber ali entre eles. Tem que se livrar logo da Sauber, que ficou agora para o Felipe. Rosberg é o líder. Ricardo é segundo. Pérez é terceiro. Vettel, Felipe colado no Vettel. Felipe coladinho no Vettel. Porque o Pérez está segurando o Vettel nessa altura. E o Vettel tem que se preocupar com as duas situações. Tentar passar ou tentar segurar o Felipe. Mas é um tetracampeão mundial que está ali. Eles estão no grampo, a partir da faixa branca, asa aberta. Simbora, vamos rasgar de novo. Aí eles rasgam pela reta. Vamos lá, Felipe. Botou o carro de lado. O Vettel deu o lado de fora de novo. Felipe mostrou que está presente. 4 voltas para o final. A equipe Williams. Vamos lá com o Felipe. Push up to Ricciardo's DRS, mate. Push up to Ricciardo. A equipe pedindo para ele se aproximar do Ricardo para poder usar a asa traseira móvel. E agora deu para escutar que realmente ele tem problema de freios. Eu falei agora há pouco que essa pista do Canadá, ela é muito dura com os freios. Então, você vê, parece que o Hamilton teve esse problema e agora o Pérez enfrenta o mesmo problema. O outro mexicano, o Gutierrez, parando. Simplesmente a mais dura de todo o campeonato. Exato. Vamos lá. Sérgio Pérez, Sebastian Vettel, Felipe Massa. O Sérgio Pérez não conseguiu, não. Ele está mais de 1 segundo do Ricardo. Ou seja, ele não vai poder abrir a asa. Olha lá, ele está com a asa fechada. O Vettel e o Felipe de asa aberta. Veja o traçado que faz o Vettel para conseguir contornar a chicane na frente do Felipe Massa. Eles vão completar mais uma volta. A volta de número 67 está completada. Felipe na 5ª posição, colado no Vettel. E uma ultrapassagem no Vettel pode significar para o Felipe a possibilidade de pódio. Que, repito, não acontece desde Barcelona no ano passado. Falando em freio, Luiz, a Fórmula 1 se prepara para esse tipo de pista, que até o Reginaldo falou que é a pista mais difícil do ano. Pois é, e a Force India falou pro Pérez, ó, tenta segurar aí, dentro do possível, que faltam só 3 voltas, e falar, o disco de freio, aqui no Canadá, e pistas também como Monza, que também é muito dura pro freio, já são discos mais grossos, discos de 28 milímetros, enquanto que durante o ano todo, em pistas, vou chamar de normais, são discos de 25 milímetros, quer dizer, já é um disco mais grosso justamente para esse desgaste durante a prova. E mesmo assim, às vezes não aguenta. Tá lá o Felipe, ó, tentando de novo. Até botou o carro um pouquinho para dentro, mas... Sauber atrapalhou um pouquinho ali o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez
A 2 voltas do fim, tá chegando o momento de decidir se vai tentar ou não. E agora olha o Ricciardo aí, pra cima do Rosberg, passou! Daniel Ricciardo é o líder do Grande Prêmio do Canadá! Está da RBR! O que parecia improvável antes da corrida, para levantar a torcida, e o australiano a caminho da primeira vitória. E o Felipe Massa colado no Vettel, que fim de prova no Canadá. Ganhou 5 posições o Daniel Ricciardo. Que temporada vai fazendo o Ricciardo, hein? E agora você vê o momento da ultrapassagem. Passou, mas passou de passagem e foi-se embora. Felipe Massa está colado no Vettel. Vamos lá com o Felipe nesse finzinho, nessa tentativa. O Sérgio Pérez vai segurando um pódio, que para a Force India é uma conquista e tanto. Felipe está colado no Vettel. À frente do Vettel, o Pérez. O Vettel já botou de lado, o Pérez espalhou. E ele vai tentar a ultrapassagem. Nós temos imagem do líder. O Pérez, o Vettel bota de lado. Quase vai lá fora, pega um pouquinho de sujeira. Ficou lado a lado o Sebastian Vettel. Última volta, balançou o carro da Williams. Balançou, mas agora bateu. Felipe bateu forte. Bateu na traseira do Sérgio Pérez e bateu forte. Sérgio Pérez e Felipe Massa na última volta. Sérgio Pérez tirou o volante. Temos a imagem da Force India, o Sérgio Pérez tirando o volante, já deixando o carro. Ficamos na expectativa agora da imagem do carro do Felipe. Bateu carro, ali, ó. A corrida vai terminar com o carro de segurança. Tá aí o Felipe. Tudo bem com o Felipe. Já tirou o volante também. Tá tudo bem com o brasileiro. Batida muito forte entre os dois. E o Daniel Ricciardo ganha a corrida com o carro de segurança na pista. A batida foi muito forte. Nós tivemos uma informação de rádio do problema de freio do Felipe na volta anterior a essa. E aí nós vamos então para a consagração do Daniel Ricciardo, o australiano. Vai receber a bandeira quadriculada. Ele vai contornar a chicane, já está comemorando. Aí vem o Daniel Ricciardo para receber a bandeira quadriculada. Primeira vitória de Daniel Ricciardo da Austrália. É o vencedor do Grande Prêmio do Canadá de 2014. E a RBR volta ao ponto mais alto do pódio. Daniel Ricciardo é o vencedor do Grande Prêmio do Canadá. Uma ultrapassagem na volta final em cima do Nico Rosberg. Em segundo, Rosberg. Em terceiro, Vettel. Em quarto, Jason Button. Em quinto, Hülkenberg. E aí nós temos a imagem dos dois carros. Olha o que aconteceu. Vamos ver agora. Olha. Ele chegou a botar de lado batida muito forte dos dois. O Sérgio Pérez dá uma mudadinha. E o Felipe com problemas de freio. Veja só. Observe o Sérgio Pérez. É que esse plano não é o mais legal. O Sérgio Pérez traz um pouquinho para dentro. O que é o suficiente para o Felipe. Com o pneu esquerdo bateu. O Felipe provavelmente ia passar o Sérgio Pérez ali. Sorte, ó. Vamos ver agora que melhora. Olha só. Sorte que não pegou o Vettel, né, no meio do caminho. Uma pancada muito forte. Por sorte, os dois. E a imagem do carro do Pérez, né? Muito forte. Muito forte. Ó, Luiz, é difícil falar, né? Mas houve um erro de cálculo ali, na verdade. O Pérez mexeu um pouco, o Felipe tentou ultrapassagem. Coisa de corrida, mas faltou espaço para os dois carros. Simplesmente assim. Bom, a vitória foi do Ricciardo, a primeira da carreira do australiano. You've won the Canadian Grand Prix. Well done, your first win. Wow.
o Ricardo não tem palavras, né? E a equipe dizendo, grande trabalho, primeira vitória. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar aqui a Montreal, com a festa do pódio, com a confirmação das posições aí no seu vídeo, com a análise final do Reginaldo e do Luciano Burti. O Jenson Button ficou em quarto, o Hülkenberg em quinto, o Alonso em sexto, o Bottas em sétimo. O Massa acabou em 12º com esse acidente. Vitória de Daniel Ricciardo da Austrália. Já já voltamos. Globo, a gente se liga em você. Você que se liga na Globo, estamos de volta com o vencedor Daniel Ricciardo. Vai completar 24 anos, dia 1º de julho, australiano. Primeira vitória na carreira de Daniel Ricciardo. Olha, uma informação importante, os metroviários de São Paulo decidiram continuar com a greve iniciada na última quinta-feira. A Justiça do Trabalho considerou a greve abusiva e determinou que os sindicatos dos metroviários paguem a partir de agora uma multa de R$500 mil a cada dia em greve. A Justiça do Trabalho estabeleceu o reajuste de 8,7% para a categoria. Os funcionários querem 12,2% de reajuste. A greve vem causando transtorno e congestionamentos na cidade de São Paulo. Pelo menos da metade das 65 estações tem operado. Nós teremos cobertura completa, outras informações, logo mais no Fantástico ou a qualquer momento, caso seja necessário, em edição extraordinária. Aí, os 3 primeiros, bacana ver essa vitória do Ricardo, né? Ele perdeu aquele pódio na Austrália, aquele segundo lugar, por uma questão de chamar de um erro por parte da equipe. Muito bacana. E tem que comentar de novo, né, Luiz? Esse acidente do Felipe, infelizmente foi uma combinação ali, né? Você vê que o Pérez mexeu um pouquinho freado, até o Christian Horner com o Lauda, né? Os representantes de cada equipe, da RBR, da Mercedes. E o Adrian Newey, que vai continuar, mas vai cuidar de avião. É isso aí. E carro de rua. Vai sentir saudade dessa adrenalina, viu, Luciano? Ele disse que, eu faço para vencer, aí muda o regulamento. Tem sempre um antídoto contra as inovações de Adrian Newey. Mas enfim, no caso do Felipe lá, o Pérez realmente mexeu um pouco o carro na freada, e o Felipe, talvez ali também foi otimista de se ver passando e forçou a passagem. Então, acidente de corrida é uma pena, porque os dois mereciam acabar bem essa prova. E Sebastian Vettel está de volta ao pódio, tetracampeão mundial. E aí vem Nico Rosberg, líder do campeonato, 140 pontos contra 118 do companheiro. E o vencedor, anunciado, Daniel Ricciardo, australiano. Grande e merecida vitória, já desde a primeira corrida na Austrália. Vamos aos hinos.
Austrália e depois o hino da Áustria para o Ricardo, para a equipe RBR. E assim nós estamos completando o sempre movimentado Grande Prêmio do Canadá, que teve na última volta a batida envolvendo o Felipe Massa e o Sérgio Pérez. Bom, suas considerações finais, Reginaldo Leme. Eu queria falar muito do Massa hoje, na corrida de hoje. Ele voltou a nos entusiasmar, atacando o tempo todo, fazendo exatamente aquilo que precisava fazer. Não conseguiu, como a equipe, talvez era uma tentativa muito difícil dele, depois de trocar pneu na 15ª volta, conseguir não fazer uma nova troca. Ele fez essa nova troca, voltou muito rápido. A Williams demorou um pouquinho para alterar, para mandar o Bottas deixar ele passar, porque ele tinha todas as condições de ir para frente e lutar pela vitória. Isso é que é super importante. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Agora, o lance ali de ter batido, ter sido um pouquinho mais afoito, talvez, a gente vai saber se o Pérez de repente ali diminuiu a velocidade em relação ao que o Felipe esperava. Isso a gente vai saber depois, mas é uma batida de corrida, já disse o Luciano, mas ele bateu atacando, tentando chegar nos líderes para lutar pela vitória. Isso é que é super importante, e parabéns ao Ricardo, que já merecia essa vitória há muito tempo. Valeu, Luciano, muito obrigado pela participação. A festa do champanhe, a vitória de Daniel Ricciardo, a primeira do australiano de 24 anos. Felipe bateu na última volta quando tentava buscar a 4ª posição. Na sequência você fica com os 3 mosqueteiros, uma das maiores histórias de aventura de todos os tempos. Valeu pelo carinho, pela audiência. Globo, a gente se liga em você.